Hora 3 minutos, boa tarde, sala de domingo na Gaúcha, 19 de junho, 13 graus a temperatura em Porto Alegre, domingo de sol, temperatura que começou bem baixa, um dígito lá no início da manhã, mas que com o aquecimento do sol, o dia é muito bonito, né? A temperatura vai subindo. Estamos no ar com o Sala de Domingo, serão 2 horas de debate, nós vamos até às 3 horas, esse é um domingo de jogo do Inter pelo Campeonato Brasileiro, às 6. E depois do Sala tem o pré-jornada. Para a farofa Santa Massa, experimente já nos churrascos e em suas refeições, isso muda o seu churrasco. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Calçados Pegada, marca da conquista. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel, junto de quem faz o agro. Trilegal, sua vida muito mais trilegal. Nós temos a nossa interatividade pelo Instagram, @esportegzh, onde você pode votar no lance da rodada, que traz 2 opções de Grêmio e 2 opções de Inter. Inter, a consolidação, a afirmação de Gabriel no meio-campo colorado e Central. O retorno de Carlos de Pena ao time titular. São as opções de Inter. Do lado do Grêmio, não poderia deixar de ser os gols de Diego Souza e o fato de a Arena ter registrado ontem um público superior a 30 mil torcedores, ou seja, o público ontem na Arena na vitória sobre o Sampaio Correia por 2-0. Repetindo, @esportegzh no Instagram para você votar. Eu prometo que hoje eu não vou criticar as enquetes para não apanhar do Douglas Demoliner. Douglas Demoliner te xinga? No último Sala de Domingo eu critiquei e ele tinha feito, ficou magoadíssimo comigo. Não vou fazer mais isso. Ficou maguari? Mas o Sala de Domingo hoje está muito aberto à interatividade, tanto que está sendo lançado nesse momento um novo quadro do programa, que é a pauta do torcedor. O torcedor vai sugerir uma pauta e as 3 mais votadas, tem que ser uma pauta boa, claro, né? O filtro da nossa produção, liderada pela Camila Nunes, é muito rigoroso e ao final do programa nós vamos trazer essa pauta para debate aqui com os nossos participantes. Só mandar no WhatsApp 996995218. Em alto nível, é claro, essa pauta tem que ser sugerida, né? Felipe Duarte, boa tarde. Boa tarde, gente. Satisfação. Comemorando o fato do Grêmio ter vencido contra o Sampaio Correia, a combinação de resultados, né, do Sport empatando com o Náutico e finalmente entrar no G4, né? Que essa permanência no G4 contribua para o ambiente. Que acredito, o Grêmio não vai ter boas apresentações, encher os olhos. Eu nem comparo com 2016, 2017. Um jogo convincente. O Grêmio não teve ainda um jogo convincente na Série B. E acredito que muito dificilmente vai encontrar esse jogo. Mas o fato de estar no G4 pode dar a tranquilidade que o ambiente do Grêmio precisa para essa sequência. E que o Inter consiga hoje também fazer o seu dever, né? Para, da mesma forma, permanecer entre os 4 primeiros da Série A. Gustavo Manhago, boa tarde. Boa tarde, Debona, Felipe, amigos do Sala de Domingo. O Grêmio venceu, não convenceu ainda na Série B, mas o nível é muito fraco dos adversários. A gente acabou de presenciar aí a partida lamentável entre Guarani e CSA, 0-0. A Série B não consegue ter média de 2 gols por partida, tem muito empate em 0-0. E o Grêmio vai encarar esse CSA na próxima quinta-feira lá para ter uma sequência de vitórias. Então, com toda a falta de desempenho do Grêmio ao longo de toda a Série B, o time está no G4, o time não toma gol há 6 partidas, está invicto a 7, e a situação assim vai caminhando para um acesso a trancos e barrancos, é verdade, mas muito mais pela fragilidade dos adversários do que pela própria competência do Grêmio, que a gente espera, Debona, apareça ainda nesta Série B. Isso que o Manhago falou, né? A Série B não consegue ter uma média de 2 gols, não é só uma impressão de quem vê os jogos da Série B e fica com aquela ideia, não sai gol na Série B, é muito 0-0, isso é um fato, né, Manhago? É a Série B com a menor média de gols na era dos pontos corridos. É 1 ponto alguma coisa. 1,76 estava ontem. Deve cair um pouquinho mais hoje com 0-0 entre Guarani e CSA, muitos empates em 0-0 e às vezes muitos resultados de 1-0. Diogo Olivier, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Debona, quem nos acompanha. Curiosamente, estava falando, conversando, trocando ideias com o Gustavo Manhã agora no Esportes ao Meio-Dia. Depois de muito tempo a gente tem Inter e Grêmio no G4, né?
em cenários diferentes, cada um no seu quadrado, é verdade, mas os dois estão no G4, é o primeiro objetivo de um campeonato. Vaga na Libertadores no caso de Série A e na Série B é mais relevante ainda, né? Porque são 4 campeões, né? Tirar primeiro ou quarto, dá na mesma, sobe. Esse é o grande título de quem está na segunda divisão. Mas para ficar nesse gancho dos dois, é curioso como também em instâncias bem diferentes eles padecem do mesmo problema. O Inter, até o jogo com o Goiás, tinha uma dificuldade enorme de criar espaço a partir dele mesmo, e não com espaços ofertados pelos adversários. Criar espaço com linha baixa, 4, linha de 5, enfim, contra times fechados. O Inter começou a dar um desenho de que com o Mano Menezes ele pode criar alternativas para isso. Foi assim que ele venceu o Goiás. O primeiro gol do Inter é linha de 6 atrás e o Inter se mexendo e fazendo gol. E o Grêmio também tem esse problema, né? Porque o Grêmio, ele se estabilizou defensivamente, mas com um preço. O sacrifício da outra parte, atacar e fazer gol. É muito claro que isso acontece. Quando eu falo sacrifício, é sacrifício mesmo, é matar. O Grêmio se acertou com os 3 zagueiros, passou a não mais tomar gol, e se não tem um ala pela direita, põe um outro zagueiro, põe um outro volante, adiante deles pode colocar mais um volante, 2, não importa. O Grêmio se acertou defensivamente e faz disso a sua fortaleza. Porque o Grêmio, se você tira o Diego Souza, você não tem gol. Então, o Grêmio se defende com o sacrifício do ataque. Ele vai ter que reverter isso para subir sem sofrer. Quero já antecipar a Camila Nunes, nossa diretora, que essa provocação feita aos ouvintes de trazer uma sugestão, a pauta do ouvinte, tá chegando muita coisa boa, hein? Muita coisa interessante. Nosso ouvinte de altíssimo nível aqui no Sala de Domingo, trazendo contribuições bem importantes. Posto avançado do Sala de Domingo na concentração colorada, Simon Bianchini, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Eu sei que o custo hoje de ir a um estádio de futebol está caro, não só pelo ingresso, mas com estacionamento, com lanche, e eu sei que a gente tem outras prioridades no momento, que são as contas do dia a dia. Mas é fraca a mobilização da torcida dupla Grenal no momento. Ontem a Arena poderia ter tido mais público ainda, e hoje o Beira-Rio teria que ter um público maior pela projeção de momento que a gente está divulgando e buscando com as pessoas do Inter. Então, eu acho que, e sem falar no comportamento, por exemplo, acho que o Grêmio não vai evoluir muito mais o futebol com o que tem hoje à disposição, e acho que o torcedor tem que jogar um pouco mais junto, pelo menos no lado do Grêmio. O torcedor do Inter também tem que ter a compreensão que nem tudo vai ser mil maravilhas, mas eu acho que tem que ter um apoio um pouco maior, pelo menos nesse momento, porque é possível sim que Grêmio e Inter consigam seus objetivos. O Grêmio na Série B e o Inter ou na Copa Sul-Americana ou no Brasileirão é viável sim. Muito bem, vamos debater isso. Eu até acho que o público de ontem foi muito bom, né? 30 mil para um sábado de manhã. E eu sei que sábado de manhã e domingo de manhã é melhor do que sábado à noite e domingo à noite. Mas ainda assim tem muita gente que trabalha de sábado, né? Bom, é um bom assunto. Tem alguns jogadores que têm contrato de empréstimo, né? E aí que é preciso fazer toda a negociação para adquirir compra em definitivo. Nós fizemos isso com a nossa convidada hoje. Estava cedida por empréstimo na manhã. O contrato foi prorrogado. Renata de Medeiros, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Para quem já almoçou... Para quem não lembra, Renata de Medeiros, a Renatinha. Boa tarde para quem já almoçou. Bom dia para quem ainda vai almoçar, como é o meu caso. Prazer estar aqui na nossa Rádio Gaúcha. Uma manchete de Botafogo, então, para ampliarmos depois também o adversário colorado, já é o teu objetivo de presença aqui em Porto Alegre, Renata. Dúvidas sobre o sistema de jogo... Hoje, Debona, se mantém os 3 zagueiros que venceu o São Paulo e aliviou um pouco a crise, ou se volta para o esquema dos 3 volantes que era utilizado antes, mas que pode ser uma opção hoje, já que não tem 2 zagueiros para esse sistema que precisaria de 3. Complicado montar um time assim, né? Bom, esse é o nosso time apresentado, todo mundo até as 3 horas da tarde. A Renata uma participação especial, claro, mais curta. Precisamos liberá-la também para o deslocamento para o Beira-Rio mais tarde. O Felipe Duarte trouxe a seguinte frase. Ai, que medo. O Grêmio dificilmente vai jogar bem na Série B. Mas ele não vai jogar bem por causa dele, Grêmio?
qualidade do seu grupo, porque o jogo da Série B impede que os times joguem bem? Eu acho que as duas coisas, Debona. Vocês lembram... É que jogar bem depende da opinião de cada um, né? Mas assim, vocês lembram de algum A time... gente não conseguiu achar o bom jogo do Grêmio ainda, né? Jogo, atuação. Isso. Foi bem contra o CRB, uma vitória tranquila, mas o CRB tava numa nhaca, né? Lá na lanterna, né? Pois Tudo bem, deixamos esse então. Tá, mas assim, qual foi a atuação vontade, elogiada publicamente pelos dirigentes? Grêmio e Vasco. Vocês gostaram daquele jogo? A Renatinha tava lá no Rio, talvez O tenha ido. espírito... Eu não gostei. Eu achei um dos piores jogos do Grêmio. Aliás, eu achei Grêmio e Vasco e Grêmio um dos piores jogos da Série B. Mas o que jogo foi aéreo. elogiado? Tá vendo pouco a Série B, então? Poxa, Gente. eu poucas vezes vi a bola apanhar tanto quanto aquele jogo. Olha, eu tinha como, exemplo de jogo fraco tecnicamente na Série B que eu tinha assistido, da dupla Grenal, aquele Inter e Paraná em 2017. Acho que Vasco e Grêmio conseguiu empatar. O Debona. Inter e Paraná no Beira-Rio? É. É o que tem o gol do... Aquele 0x0. 0x0, Frio. gol 0 a 0. 50 do Do segundo Camilo. tempo, do Camilo de falta. Teve gol. É. Já começa por aí. Esse Inter e Paraná, do gol do Camilo, é Série A, 2018. Não, na Série B. Mas tem um foi 0x0 na sem Série B chance que de tava gol. muito frio. Isso, 0x0 sem nenhum chute a gol. Verdade. Obrigada, Não, mas assim, Simon. o Grêmio e Vasco teve briga, disputa pela bola, embate físico. Acho que o que foi elogiado é isso, é a postura do time. E é isso que o torcedor tá cobrando e tem que ver, e vai acabar vendo. É entrega, é postura, é briga, marcação alta, né, uma pressão dentro de casa. É isso que o torcedor está exigindo. Porque envolvimento do adversário, toque de bola, e repito aqui, aquilo que se viu em 2016, 2017, esquece, aquilo ali não vai aparecer tão cedo com a camisa do Grêmio. Talvez nem no ano que vem, se o Grêmio voltar para a elite do futebol nacional. O que a gente tem que cobrar é isso. É um time... O Cruzeiro é um time organizado. Ele não Só atropela isso, né? o adversário jogando bem, tendo posse de bola. Ele é um time organizado, intenso e que briga por cada centímetro de grama. É isso que o torcedor do Grêmio exige do seu time. Programa bom, recebe reforços. Bruno Flores, boa tarde. Chegando na janela do meio do ano, né, Debona? Boa tarde pra Claro, você, né? pra todo mundo que tá com a gente. Olha, Debona, até falando em janela, eu quero deixar um destaque rápido aqui a propósito do Grêmio, que é o assunto que a gente tá tratando. O Grêmio fez uma escolha no início do ano. O Grêmio escolheu se medir pela régua baixa da Série B. A meu juízo, o Grêmio tem que rever esta decisão a partir da janela de transferências e melhorar também a qualidade desse time, especialmente. Além da vontade, que era o que o Felipe estava falando, e o que é muito destacado desse emblemático jogo Vasco e Grêmio 0x0 em São Januário. No lado do Inter, Debona, que a gente vai falar em seguidinha, que enfrenta logo mais o Botafogo, eu tô com o Simon, viu? Tem que melhorar essa projeção. É domingo, 6 da tarde, tá frio, mas o Inter precisa muito da torcida para ajudar a esticar a corda, que a gente sabe que precisa estar esticada para esse Inter ter chance, por exemplo, de continuar falando em título, algo que a torcida tem voltado a almejar nos últimos dias com a sequência do Mano Menezes. Diogo Olivier, o Cruzeiro é a régua da Série B, que me parece que todos nós temos uma certa dúvida de que ele vai manter. Não, é quase impossível manter esse aproveitamento de 80%, né? Bom, eu tô contigo nessa de que o Grêmio vai subir. Eu vou além, talvez até o Grêmio vai até brigar pelo título, hein? Olha só. Justamente porque o Cruzeiro não vai repetir isso. Agora é uma questão de escolha, né? O Grêmio quer subir numa boa ou quer subir sofrendo, Diogo? Eu acho que essa é a única questão que está em discussão. O Grêmio sobe. É só ver, o Grêmio está em 4 com jogos. O Grêmio não está jogando bem, certo? Os mesmos sem jogar bem, o Grêmio jogou mal contra o Sampaio Corrêa. Muito mal, contra o pior visitante da Série B. Um time que perde invariavelmente quando joga fora de casa. Estava desfalcado também o Sampaio Corrêa. O Grêmio fala em desfalques, né? Mas os adversários também não se desfalcam. E o Grêmio só conseguiu criar com uma bola parada que deu na trave, assistência, bola na trave, gol do Diego Souza, e depois um gol de pênalti. Ele não consegue criar nem contra times tão fracos. Então o Grêmio joga mal, porque o Grêmio conseguiu se defender bem, e de fato ele se defende bem para o seu cenário, só que para isso ele sacrificou a outra parte do jogo, né? Que é quando tem a bola. O Grêmio sacrificou mesmo isso, ele não consegue criar. Foi uma decisão, digamos assim, que o Roger tomou, medíocre talvez, mas adequada ao mundo que ele está vivendo. O Grêmio não consegue jogar de outra maneira. O Grêmio vai jogar sim, vai jogar mal,
e vai somando seus pontinhos para conseguir chegar lá no G4. Eu acho que, ou melhor, se estabelecer no G4. Só se trata de saber o quanto o Grêmio vai sofrer. Agora, a régua que tu me pergunta, eu não faço a menor ideia, porque a régua é baixíssima da Série B. Sim, a da Série B é. A do Cruzeiro que tá alta, né? Tu vai lá ver o jogo, por exemplo, ontem eu assisti Sport e Náutico. Jogo ruim. Muitos espaços. Jogo que tem espaço demais para um lado e para o outro. São times que não são compactados, era contra-ataque o tempo inteiro. Eu vi Vasco e Cruzeiro, foi um jogo assim de envolvimento, de força, de transpiração, mas pouca inspiração. O Vasco, que está lá super bem na Série B, ele tem a jogada pelo Figueiredo de um lado, tem jogada pelo Gabriel lá do outro lado, centroavante na área, cabeceio, o Nenê tentando armar. Não tem nada de muito complexo no jogo do Vasco, e o Vasco está lá, vice-líder, lutando por liderança, enfim. Então o cenário da Série B é muito fraco, mas eu já me dei conta, e as entrevistas ontem pós-jogo foram assim muito claras para isso, que o Grêmio ele está resignado. É isso que nós temos. Vai ser assim mesmo, vai ser 3 zagueiros, e se não tiver ala, vai botar outro zagueiro de lateral direito, ou vai botar um volante de lateral direito, e pode botar mais um volante à frente dos 3 zagueiros, que é para não tomar gol e ver o que dá lá na frente. Vai ser assim fora de casa e em casa. Eu morei 1 ano em Bento Gonçalves, pessoal, e eu cobri, entre outros esportes, um time de rugby, Farrapos Rugby, que é um dos principais times de rugby aqui no Rio Grande do Sul. O que eu vou dizer não é uma crítica ao esporte. Eu aprendi a admirar, embora não conheça tanto o rugby como eu acho que deveria conhecer. Mas a Série B, ela é quase um rugby com os pés. Porque as regras do rugby, o jogador ele só pode carregar a bola para frente quando a bola estiver embaixo do braço dele. Ou se ele der um bicão para frente, se ele chutar a bola. Então é um lançamento com os pés. O passe só pode ser para o lado ou para trás, para frente não. Isso são as regras do rugby. Sim. O futebol na Série B é basicamente isso. O jogador carrega a bola consigo em jogada individual ou um bicão para frente. E os passes são para o lado ou para trás. A Série B é quase outro esporte. Vasco e Grêmio teve aquele lance emblemático que circulou muito nas redes sociais, que a bola fica no ar uns 2 minutos. Isso, e o Thiago Santos, ele é o símbolo desse esporte. Que é uma bola que vem pelo alto e ele devolve de cabeça para o adversário. O adversário rebate, aí ele sobe, tromba com o cara e ganha a bola, e aí ele já faz um outro lançamento. A bola não para, ela fica quicando o tempo inteiro. E para praticar esse tipo de esporte, talvez o entendimento do Grêmio seja esse, tem que colocar jogadores que se assemelham a isso. Com Thiago Santos, um Sarará, que é um volante de porte físico, né? Ter 3 zagueiros, Rodrigues, Jeromel, Kahneman, ou Natan, enfim, Bruno Alves, jogadores de porte físico para combater o adversário. É o que a gente gosta de assistir? Não é, mas é o momento, é o cenário onde o Grêmio se encontra, onde ele se colocou no ano passado. E ontem o que não ficou boa foi a entrevista do Roger, né? O Diogo Oliveira até falou em surpreendente, né? Ainda no balanço final, e o Bagé foi um pouco mais rigoroso, chamando uma entrevista de chata, porque o Roger, eu não sei se ele está fazendo esse discurso para a direção e para a manutenção dele no emprego, né? Porque para a torcida, com certeza, não é, né? Ele publicamente faz cobranças ao Bitelo, que não está já no momento bom e não é de agora, segundo ele. Ele não faz nenhum tipo de cobrança ao Diogo Barbosa, ao Thiago Santos e a outros jogadores que cometem muito mais erros do que o Bitelo, que é hoje a referência que o Grêmio tem naquele meio campo, que é da onde a gente espera que possa sair alguma coisa. Pode ser pouco, é verdade, mas é o que o Grêmio tem no momento. E eu acho que publicamente, de certa forma, jogar contra o Bitelo e não fazer cobranças a outros jogadores que entregam muito menos, foi uma falha muito grande do Roger, que escalou muito mal o time ontem, né? A escalação do Diogo Barbosa na vaga do Nicolas é inexplicável, né? Não há nenhum argumento que possa ser dado pelo Roger que diga que foi certa a escolha do Diogo Barbosa, porque o Nicolas é o cara que dá mais assistências. E convenhamos, eu não lembro assim de algum grande problema do Nicolas na marcação na lateral esquerda na Série B para que ele pudesse ter sido sacado do time. O Diogo Barbosa cruzou, né, a bola para o gol. Ele jogou a bola para dentro da área e graças ao Bruno Alves que evitou a saída, a assistência foi do travessão, né, para o Diego Souza e não do Diogo Barbosa. Então, uma escalação equivocada, o time ganhando de um adversário fraquíssimo. Você tem a chance de abrir o time um pouco mais com a
a lesão do Natan, tu coloca o Thiago Santos, né? Parece aquela birra, assim, de mostrar de quem manda é ele. Ah, vocês não querem o Thiago Santos, então eu vou colocar o Thiago Santos. Então, o Roger foi muito mal e na entrevista também deixou a desejar, expondo demais o Bitelo, que a gente não vê com outros jogadores assim mais experientes e que não entregam nem um pouco perto do Bitelo. Ali no caso do Bitelo aconteceu, né, Maiago, uma pergunta em relação ao Bitelo, e aí a surpresa foi que ele ficou uma dissertação de mestrado falando a partir do Bitelo, já começou a falar dele, de como os meninos da base podem ficar mais metidos, assim, enfim. Ele acabou gastando boa parte do tempo da entrevista para falar de jogadores da base que se acham a partir do exemplo ali do Bitelo. E de fato, eu concordo contigo. É que é sempre mais fácil você fazer crítica para o menino da base, né? É mais complicado criticar publicamente, pelo menos, um jogador mais experiente, porque é assim de norte a sul do Brasil. Quem domina vestiário são os jogadores mais experientes. E o ingresso de Thiago Santos, eu acho que está ali dentro do universo do Grêmio de saber que ele não pode abrir mão de não tomar gol de jeito nenhum. Então vai ser assim mesmo, vai ser feio, vai ser com o Thiago Santos, vai ser nunca abrindo o time, vai ser segurando 1-0 em casa contra o Sampaio Corrêa e daqui a pouco fazendo o segundo gol de pênalti. É o Grêmio meio que assim, reconhecendo a sua incapacidade de fazer algo melhor. Então vai ser assim mesmo. E há uma tendência de que o Roger continue jogando, puxando agora o assunto para a questão de esquema. 3-5-2, que nem o Roger acredita que isso é um 3-5-2, né? Ontem o Gabardo perguntou se em algum momento passou pela cabeça do Roger em desmanchar o sistema com 3 zagueiros, porque ele não contava com ala, né? Não tinha lateral. Na lista de relacionados do Grêmio tinha laterais. Diogo Barbosa e Nicolas. Não tinha lateral direito. Sim, não tem. E aí ele disse assim, então, mas para formar uma linha de 4 eu também não tinha lateral, eu teria que improvisar. Então já vou botar o Varela ali, que foi bem. Eu não sei, eu acho que ele não vai desmanchar. Porque na explicação do Roger, ele bota 3 zagueiros para poder liberar os alas, que eles se somem aos meias dos atacantes e o Grêmio tenha mais jogadores de frente para pressionar lá em cima. Só que não é o que está acontecendo, né? O Diogo pode falar isso até com mais propriedade. O Grêmio, ele não tem a bola, ele não pressiona alto, ele não é o dono da partida nunca. É uma os partida pontas batem com os alas, né, Felipe? Oi? Os pontas batem com os alas, não? Se parar pra pensar, os pontas, depois que o Grêmio mudou pro sistema de 3 zagueiros com os alas, na minha compreensão, eles perderam pelo menos a função. O Biel, que era um bom achado do Grêmio, caiu enormemente de rendimento, porque parece mal posicionado em campo e toda a tomada de decisão é errada. Então também tem isso. O esquema parece que não foi bem compreensível, porque os alas, eles têm que avançar quase como pontas e os pontas fecham como atacantes ou meia atacantes, né, Felipe? A leitura de jogo. Então, é essa leitura tática, pelo menos, que eu faço. Então, eles acabam perdendo um pouco até mesmo da característica, o Janderson e o próprio Biel, que são pontas de ofício. É que, na verdade, assim, enfim, aí é aquela questão da numerária, não seria exatamente um 3-5-2, né? Eu acho mais perto de um 3-4-3 ali. Tem os 3 zagueiros, uma linha de 4 com os 2 volantes por dentro, o Vidiaçante e o Bitelo, os 2 laterais. E aí os 2 ponteiros e o centroavante lá na frente. Mas a ideia do Roger é que os 2 atacantes, o Biel e o Janderson e o Biel, no caso, que eles venham para dentro, se somem ao Diego Souza por dentro, abrindo os lados do campo para os 2 jogadores de lado, para os alas. Mas essa mecânica, na teoria é isso, entende? Na teoria tem que ter 2-1 lá na frente, né? O Biel e o Janderson e mais o Diego Souza por dentro, abrindo espaço para os alas. Aí tu ataca com 5. Mas isso é tudo teoria. É tudo teoria. Na prática isso não acontece. Porque para te jogar com 3 zagueiros, pegando como modelo aquele, Felipe, aquele Chelsea, lembra? Que tinha 3-4-3, um dos alas era o Moses, que ia e voltava. O Grêmio não tem alas que façam isso. Os zagueiros de lado não têm essa característica de avançarem. Ontem ficava muito claro, porque o Sampaio Corrêa defendendo. E aí os zagueiros ficam muito tempo com a bola, eles têm que atacar o espaço e não são jogadores com essa característica exatamente. Então, na verdade, o Roger, né, Felipe, ele acertou esses 3 zagueiros, foi o jeito de ficar sem tomar gol. E ele vai ficar fazendo isso, vai começar não tomando gol. O Grêmio do Tite, né? Eu sei que o cenário é outro, não é uma comparação de futebol, mas o Grêmio do Tite, 2001, campeão da Copa do Brasil, joga num sistema de 3 zagueiros e só com um jogador lá na frente, que é o Luiz Mário.
3-6-1. Não era um 3-5-2. Eu até tive a oportunidade de conversar com o Tite sobre isso. Perguntei para ele, Tite, era um 3-5-2 ou era um 3-6-1? Porque eu olhei de novo aqueles jogos e percebi que o Zinho jogava por dentro e o Marcelinho Paraíba também. Com a bola, o Marcelinho Paraíba caía por dentro para buscar o jogo. Então ele construía e chegava no ataque vindo de trás. E aí ele disse, era exatamente isso. Eu jogava com 3-6-1, só tinha o Luiz Mário, que era um jogador de velocidade, não tinha nem referência ofensiva, não tinha um centroavante. 2 alas voando. Anderson, E 3 zagueiros que sabiam sair jogando. Anderson Lima e Rubens Cardoso, o Roger até transformado de lateral para zagueiro naquele time. Polga. O Anderson Polga, que funcionava como um líbero volante, né? Ele era um dos zagueiros, mas também podia ser o primeiro volante. Então era um baita time. Só que olha, a gente está falando de característica de jogador. Eram jogadores que construíam por dentro, tinha boa posse de bola, passes curtos. Então ele ia envolvendo o adversário através da troca de passes. Esse 3-6-1 agora montado pelo Roger, com um 3-4-3, como queiram, não funciona dessa forma, porque tem Janderson e Biel que são pontas. Eles podem cair por dentro, mas mesmo assim eles não vão contribuir. Eles têm um alto índice de erro de passe, o Janderson e o Biel, porque são carregadores de bola. Quando eles têm a bola, eles querem driblar, querem partir para cima do adversário. Então, parece que não encaixa a maneira de jogar. E aí, olhando pela ótica do Diogo, eu acho que é isso. Com 3 zagueiros, o Grêmio parou de sofrer gol, bom. É meio caminho andado. Fazendo o Diogo Souza de pênalti, vai ganhar por 1-0. Eu lembro, Felipe Manhaga, amigos, eu lembro de um jogo Grêmio e Botafogo, daquele Grêmio do Tite, que o Marinho, zagueiro pela direita, fez gol lá dentro da área, com bola no chão. O Roger era outro zagueiro pela esquerda, quer dizer, eles se somavam ao lado do campo, não eram só os alas que subiam, o zagueiro aparecia e jogava. Nem o Jeromel tem essa característica exatamente, né? Muito menos o Bruno Alves. Então, a ideia assim do 3-5-2 ou 3-4-3, enfim, se a gente pegar aquele time do Tite é complicado a gente avaliar. Embora eu faça isso também, viu, Felipe? Não é uma crítica que tu está fazendo. A gente sempre tem que pegar o modelo ideal para ver o que não funciona. E isso dá para fazer com esse Grêmio. Para mim, os 3 zagueiros do Roger foi a maneira emergencial de se defender melhor. Ele está conseguindo fazer isso e aí aos poucos ele vai vendo o que dá para fazer na outra parte de jogar. E ele entrou no G4 assim, por que ele vai mudar? Pois é, mas aí tem algumas situações que eu não consigo concordar e não consigo ver o que o Roger está dizendo, né? O Diogo Barbosa ontem. O Diogo Barbosa entrou porque ele é um lateral mais ofensivo que o Nicolas. Mais leve. O Nicolas, ele é o líder de assistências do Grêmio na temporada. Ele cobra falta, cobra escanteio. Qual é a contribuição do Diogo Barbosa até agora? É um jogador que já jogava mal antes de ser vaiado. O Diogo Barbosa é vaiado no telão. Então, entrar com esse jogador já é uma carga a mais pro time. Não tem explicação tu escolher o Diogo Barbosa. Ontem, quando ele foi substituído, até me surpreendi. Ele sai correndo direto pro vestiário. Eu pensei, meu Deus, vai dar uma crise. Não, acho que ele tava apertado, foi no banheiro e tal. Depois ele volta pro banco de reservas. Mas não se explica a escalação do Diogo Barbosa e principalmente a saída do Nicolas. Se é para tirar o Nicolas, então, e botar alguém mais ofensivo, então que se bote o Biel de ala esquerdo. Que aí sim vai ter agressividade. O Diogo Barbosa, ele não vai te entregar isso. Não entregou até agora. E sobre os reforços, né, Debona, acho que é importante a gente pontuar aqui as declarações do Denis Abraão, de que o Grêmio está muito bem encaminhado aí com o meia e com o atacante. E pesquisando daqui e dali, a gente chega à conclusão que estes bem encaminhados são o Guilherme, né, Felipe, e o Tassiano. Puxa, aí tu vai para a entrevista coletiva, tu fala isso, né? O torcedor que, mesmo ganhando por 2-0, vaiou, e eu vi até jogadores do Grêmio, né, como o Edilson se manifestando nas redes sociais, o próprio Diego Souza em entrevista no pós-jogo, pedindo um pouco mais de paciência para o torcedor, né, ao invés de vaiar durante a bola rolando, esperar para vaiar, né, no final da partida, caso o time não tenha um resultado satisfatório. Mas aí tu joga, né? Tu joga contra essa paciência do torcedor. Tu joga contra a paciência do torcedor ao escalar o Diogo Barbosa de lateral esquerdo. Tu joga contra ao colocar o Thiago Santos quando teu time está em casa ganhando por 1-0 de um adversário fraquíssimo que tinha 1 ponto em 18 possíveis fora de casa e que não assustava o Grêmio. Então tu mantinha 3 zagueiros, aí quando tu perde um zagueiro por lesão, tu coloca o Thiago Santos tendo meias que podem dar alguma coisa diferente em termos ofensivos ali. Ele tinha antes, né, de colocar o Thiago Santos, ele podia ter colocado o Gabriel Silva, que de uma hora para outra foi arquivado. O Pedro Lucas, que a gente viu lá no Gauchão do ano passado, não vê simplesmente ter uma oportunidade. O próprio Campas, que entrou no final, até marcou um gol impedido, também só entrou depois do Thiago Santos. E aí o dirigente vai para a coletiva e me dá como reforços, ele não disse os nomes, mas a gente chegou a essa conclusão aí.
são aqueles que não vão ser diferentes para o Grêmio subir com essa folga aí que tu comentou anteriormente. Porque o Guilherme já era um cara comum quando era do Grêmio, pode ter tido uma boa passagem no esporte, mas é um jogador comum, e o Tassiano todos já sabem, né? Que também vai ser mais do mesmo. Então a paciência do torcedor, ela está no limite, também pelas ações do time e da diretoria. Quero parabenizar o Tassiano pela leitura, tá? O Tassiano, por mais que tenha contrato com o Grêmio, ele relutou muito em aceitar para voltar, porque ele sabe que a pressão vai ser muito forte. Ele estava marcado na paleta lá atrás, nas redes sociais, em 2020, quando ele sai para o Bahia e depois vai para o futebol da Turquia. O torcedor já não gostava dele, mesmo sendo um jogador tático. Ele não jogou porque, obviamente, quis, mas porque ele, na época, ele era um jogador que o Renato entendia que fazia a função. Jogou de lateral direito numa emergência, jogou como volante, jogou como meia, chegou a jogar até como segundo atacante. Era um quebra-galho. E daí ele acabou ficando marcado pelo torcedor. E daí ele relutou agora para aceitar voltar. Daí já volta com um clima hostil. E por isso o Grêmio está segurando para confirmar que é o Tassiano o jogador. E outra, né, o discurso do Denis Abraão, uma pessoa que eu respeito bastante, mas o discurso do Denis Abraão está equivocado. O Tassiano não é reforço, o Tassiano está voltando, tem vínculo com o Grêmio até 2023. O Guilherme, que até para nível de Série B, para mim, é um bom jogador, para pelo menos esse tipo de competição, esse sim o Grêmio está buscando no mercado. Tassiano voltaria naturalmente, já que não foi adquirido pela equipe na Turquia. Então também é uma meia verdade o que está dizendo o Denis Abraão. Lucas Leiva, por exemplo, que é um jogador tão sonhado, o Grêmio, eu entendo o tamanho do Lucas Leiva, mas será que o Grêmio realmente precisa de mais um volante, um jogador de um padrão salarial tão elevado assim? Eu tenho lá minhas dúvidas. O Grêmio precisa de jogadores do meio para frente e jogadores mais inteligentes, que tomem a tomada de decisão, com perdão da redundância, na maneira correta, que não errem tanto no último passe e na finalização. Ontem, na hora do pênalti, tá certo que a jogada tá anulada, mas o Elias perde um gol feito. Ali é calma, é tranquilidade, ele tem qualidade, mas contra o Sport o Grêmio poderia ter vencido se ele tivesse colocado a calma na hora da finalização. Então o Grêmio precisa também disso, analisar melhor o cenário na hora de contratar jogadores que saibam o que fazer com a bola e não só corram ou defendam. Há uma justificativa trazida pela direção do Grêmio de que um dos motivos para o Grêmio não conseguir jogar bem é em função da extensa lista de jogadores que estão fora no DM. Me ajuda aí, Felipe Duarte. O Denis falou em 8 ontem, acho que ele não contabiliza o Jonathan Robert, que não jogou ainda esse ano, vamos né? deixar o Jonathan Robert fora dessa lista, ele não jogou na temporada. O Rodrigo Ferreira, o Breno e o Rodrigues são situações de quem devem voltar logo, né? Sobretudo o Rodrigo. O Rodrigo Ferreira amanhã já treina e deve viajar para Maceió. O Breno vai ser reavaliado e o Rodrigues tem sintomas gripais. O Grêmio está aguardando o resultado do exame para Covid. Aí tem uma lista de jogadores cujo o nível de lesão, o grau, é maior, né? São lesões mais graves. Elkson, Edilson, Kahneman, Benítez e Ferreira. Desses 5, Edilson, Kahneman e Ferreira são titulares. Ferreira seria titular hoje no Grêmio. Mas vamos lá, de novo, né? Isso não é um motivo, né, para o baixo desempenho do Grêmio também. Me parece outra justificativa que não vinga, não prospera. Se o Grêmio, Felipe, desculpa te interromper, mas se o Grêmio na Série B vai reclamar de desfalque, imagina os outros, então. Exato. O Sampaio Corrêa jogou sem o Pimentinha. Tá bem, parece piada, né? Mas o Pimentinha do cenário do Sampaio Corrêa é o Messi, sei lá. Não, isso não. O Grêmio não pode se considerar como... um time igual aos outros de Série B. O Grêmio não é, o Grêmio tem mais condições. Não, eu queria só complementar, concordo com o Diogo, mas o Zé tem uma tese muito importante sobre o Edilson, né? O Edilson, ele não considera o Edilson um titular do Grêmio, porque ele não consegue ter sequência de jogos. Joga, né? Eu fiz uma matéria durante a semana que o Varela seria, e foi, o 8º jogador a começar como titular da ala ou lateral direita do Grêmio na temporada. 8º. Um deles é o Edilson. É que eu deixei na condicional, né? O Edilson seria, o Ferreira seria. Isso. Não, E mas o Kahneman o Edilson, olha só, o Edilson tem 4 jogos pelo Grêmio e 2 lesões. É muito pouco. 1h38. Debona, Diga. eu acho que também vale fazer essa consideração. O Grêmio está tendo muitas lesões musculares recentemente. E olha, o Grêmio tem jogado com menor frequência nessa temporada.
e fez uma pré-temporada mais espichada, está tendo 30 dias praticamente, isso é mencionado a todo momento pelo departamento de futebol. E olha, o Grêmio tem jogado com menor frequência nessa temporada. Física. E fez uma pré-temporada nesse mais momento, espichada, não tem talvez essa condição para ver se sistema tático ou falta de capacidade física. Mas o Grêmio poderia estar melhor nesse momento, correndo mais, no meu entendimento. E sem tantas lesões. O Grêmio está enfrentando muitos problemas musculares recentemente. Muitas mensagens e sugestões de pauta, a pauta do ouvinte que estão chegando aqui, estão sendo separadas aqui pela nossa produção, que estarão no programa depois das 2h da tarde. Me salta aos olhos aqui a mensagem do Sérgio, de código de área 67, diz que até ontem nós exaltávamos o Diogo Barbosa e pediam a titularidade, crucificavam o Cortez. Isso não é verdade, Sérgio. Eu não conheço nenhuma pessoa da empresa, nenhuma. E eu não estou exagerando. Não é verdade, Sérgio. Eu não conheço nenhuma pessoa da empresa, nenhuma. O Diogo Barbosa jogando no Palmeiras, era nenhuma pessoa da imprensa nunca jogou bem nem no Palmeiras nem no Cruzeiro. O Diogo Barbosa jogando no Palmeiras, era regularidade. Só que todos mudaram de opinião no primeiro jogo. Eu conheço o Barbosa. Eu ia perguntar se ele estava no Beira-Rio. Então não é verdade isso. Está no Beira-Rio, Bruno Flores? Eu conheço alguns, estão aqui no pátio do Beira-Rio. Inclusive o jogador que tem se destacado, ainda que o destaque seja pequenininho, é justamente o Nicolas, né? Pela sua capacidade de assistência. Então não é. Mas já jogou mais, né? Hã? Já jogou mais. Já. Eu entendo pelo menos essa falta de convicção no Nicolas. Se a gente pegar, por exemplo, os bons números, as 7 assistências, os 2 gols marcados, isso aí já tem mais de um mês essa contagem. O problema é que o menos do Nicolas é mais que o Diogo Barbosa. Perfeito, eu concordo assim contigo. Como o menos do Bitelo é mais que o Thiago Santos. Concordo também. Uma das caras do rebaixamento do Grêmio é o Diogo Barbosa. O Bitelo tá mal, o Bitelo tá oscilando, o Bitelo não pode jogar no Grêmio. Aí o cara entra... Ele tava no banco de reserva. Ele entra, ele tabela e quase encobre o goleiro. Esse cara não pode ser reserva. Farofa Santa Massa, experimente já nos churrascos e em suas refeições, isso muda o seu churrasco. Se estiver com sintomas de Covid-19, procure o seu médico ou ligue 0800 920 6062 para orientação ou acesse unimedpoa.com.br/telemedicina. Em cada desafio, conte com a Calçados Pegada. São diversos modelos feitos com atenção em cada detalhe, tecnologias de conforto e design único. Pegada, a marca da conquista. Intervalo. Já voltamos. Sala de domingo na Gaúcha e a temperatura segue subindo agora na capital, 14 graus. Acesse ofertas.steel.com.br e confira motosserras em até 6 vezes sem juros. Steel junto de quem faz o agro. Trilegal é diversão e prêmios para toda a família. São casas, carros, motos, dinheiro e muito mais só para quem é daqui. E o melhor, você está colaborando para as ações da PAI aqui do nosso estado. Um aviso importante para a sua saúde: garanta a vacina da gripe na rede de farmácia São João, por apenas R$ 59,90 cada. Imunização para toda a família com proteção tetravalente também contra a variante H3N2. Proteção e qualidade é na farmácia São João. Fale com os farmacêuticos e confira a disponibilidade na São João mais próxima de você. Manhago, Felipe, Diogo, Bruno, Simon, vocês sabiam que hoje o diretor técnico do Inter, Paulo Autuori, e o treinador do Botafogo, Luiz Castro, vão se reencontrar depois de 35 anos? Eu estava acompanhando no Twitter. Renata? Eu fiquei sabendo pelo Domingo Esporte Show. Viu? E aí? A informação veio em primeira mão para os ouvintes do Domingo Esporte Show. O Autuori está há tempo nessa estrada, hein? Tá. Quer dizer que em 85 ele trabalhava em Portugal. Em Portugal, no Acabou de entrar no Twitter agora, de GE Globo. Castro e Autuori se reencontram em Inter e Bota após trabalho histórico há 35 anos. Acabei de publicar aqui. Foi tu? Foi eu. Fui eu que publiquei essa matéria agora. É legal a história, né, Debonachu? O Felipe, principalmente, é um grande estudioso e entusiasta também do futebol total e também de estudar, né, o que fez o jogo se desenvolver até no que a gente chegou hoje. E é muito legal a gente ver que esses dois profissionais que hoje trabalham no Brasil beberam direto da fonte, né? Porque o Marinho Pérez era o treinador do Vitória de Guimarães e tentava implementar as ideias do Rino Michels, o pai do futebol total, né? Histórico treinador holandês. E ele tinha jogado também com o Cruyff no Barcelona e tentava aplicar
na medida do possível, aquelas ideias no Vitória de Guimarães. O Paulo Autuori era seu auxiliar técnico e o Luiz Castro o seu lateral direito. Então, naquela temporada de 86 e 87, que é vista até hoje pela imprensa portuguesa como a temporada em que o Vitória de Guimarães apresentou o melhor futebol da sua história, tem esses dois personagens aí envolvidos. O futebol total, o que pensou o Rinos Michels naquele momento, para jogar a Copa de 74, é encurtar o campo. Quando ele não tinha posse da bola, encurtar o campo. Quando tinha posse da bola, aumentar. O que é isso? A bola está com o adversário, marcação, pressão. A linha dos zagueiros para os atacantes era mínima, porque todo time subia e fazia uma marcação alta e pressão para roubar a bola. Roubou a bola, os jogadores vão se distanciar, né? O ponta vai abrir lá no lado esquerdo, o outro no lado direito, o lateral... E além disso tudo, desse alargamento do campo, também os jogadores eram extremamente inteligentes, jogavam em mais de uma função, e aí se tinha a troca de posições. Então o Cruyff ficava solto pelo meio, uma hora ele aparecia na lateral esquerda, outra na lateral direita. Eu assisti na íntegra a Holanda e a Alemanha na final de 74, logicamente, o tape do jogo, para tentar dissecar o que era aquela Holanda, assim, o que eles fizeram de tão louco. E, cara, os primeiros minutos é incrível, porque, claro, a Holanda já tinha apresentado toda essa revolução nos primeiros jogos, principalmente contra o Uruguai na fase de grupos, contra o Brasil ganha de 2-0, né? O Brasil de 74 treinado pelo Zagallo, tinha o Leão no gol, o Carpegiani jogava no meio campo, enfim. E aí a Alemanha, ela acaba designando um jogador para marcar o Cruyff. E eu demorei, eu acho que 50 minutos para entender quem era esse cara. Porque começa o jogo, o Cruyff ele vem buscar a bola nos zagueiros, ele tabela com o volante, ele aparece na área e sofre um pênalti. Esses são os primeiros minutos do jogo, Holanda e Alemanha. E quando ele sofre o pênalti, quem dá o carrinho nele, um jogador dá um carrinho nele, comete o pênalti, e o outro abre os braços como dizendo assim, poxa, eu tava marcando ele, cara. E esse cara era o Vogts, que era o lateral direito da Alemanha. E eu só fui perceber que ele tava marcando o Cruyff no segundo tempo, quando ele aparece na ponta esquerda, disputando a bola com o Cruyff. E aí, naquele momento, eu pensei, o que o lateral direito da Alemanha tá fazendo aqui? E aí, depois, lendo sobre a partida, entendi achei declarações do técnico da Alemanha explicando que ele colocou um cara para marcar individualmente o Cruyff, para poder acompanhar essa loucura que era aquela Holanda que tinha esse gênio, Johan Cruyff. Vocês sabem que o Inter, só para não perder esse gancho, o Inter do Minelli, nos anos 70, o Ajax do Rinos Michels foi tricampeão europeu. 71, 72, 73, não me falha a memória. Ou 70, 71, 72. Acho que 71, 72, 73. Com o Rinos Michels de técnico, o Ajax, enfim. Depois ele transporta isso para a grande Holanda 74. E o Inter do Rubens Minelli era muito, mas muito inspirado nesse Ajax. Era um futebol total também, né? Não precisamos falar do que o Falcão fazia, do que o Carpegiani fazia. Era volante, era meio, era volante. O Valdomiro marcava, vinha por dentro. O Figueiredo, não precisamos falar, o Marinho Pérez jogava, se somava os jogadores da frente. A história da linha do impedimento, que às vezes acontecia, na verdade era isso, era a linha de defesa encurtando e fazendo um campo mais curto para o time jogar. O Minelli pensava nisso. O Minelli, Rubens Francisco Minelli, que foi campeão brasileiro com o Inter em 75 e 76, e depois com o São Paulo em 77, nunca recebeu chance na seleção brasileira. Uma das maiores injustiças da história do futebol brasileiro naquele período, que era uma panela mesmo a CBF. Se hoje a gente imagina que seja, naquela época era pior ainda. Ele consegue fazer isso. Ele fazia... Não tinha vídeo naquela época. Aí ele pegava slides, filme de slides. Ele ia lá pro boné do Beira-Rio, pedia para os caras, os fotógrafos, fazerem fotos de 36 poses, olha isso. E aí depois ele levava os jogadores e mostrava para eles na cozinha da concentração, para mostrar posicionamento, como é que ele encurtava o campo, como é que uma linha que não estava nem participando do jogo participava assim se avançasse, com o Marinho Pérez e o Figueiredo fazendo isso. Então, assim, aquele Inter que revolucionou o futebol brasileiro, ele tinha muito a ver com o Inter da Holanda. Assim. E tem uma história deliciosa, eu estava contando para a Renatinha fora do ar. O Cláudio Duarte me contou que quando o Inter contrata em 76 o Marinho Pérez, que é o personagem da matéria da Renatinha, era zagueiro, jogava no Barcelona. Imagina, o Inter foi lá e buscou o zagueiro do Barcelona em 76. Apenas isso. E ele era treinado pelo Rinos Michels, jogava com o Cruyff. Então, aí os jogadores do Inter pressionaram o Marinho Pérez no vestiário para saber o que é essa linha de impedimento que vocês fizeram no Barcelona e tal, que a Holanda fazia. E aí o Marinho explica, não era uma linha de impedimento, era uma marcação alta. Nós tínhamos uma palavra-chave, quando alguém falava essa palavra-chave, geralmente o capitão, todo mundo saía em bloco para roubar a bola do adversário. E aí o Inter implementa em 76. Só que no Inter era o seguinte, era o nome de um passarinho.
Então era treinado. O Inter vai enfrentar, sei lá, a Portuguesa. E aí o Cláudio Duarte ou o Figueroa gritavam o nome do passarinho, né? Papagaio. Saía todo mundo correndo, marcava, roubava a bola. Só que teve um jogo que foi gritado passarinho, todo mundo saiu, menos o Vacaria. E aí o adversário lança a bola, o Vacaria estava dando condições, gol do adversário. E aí os jogadores foram pra cima do Vacaria. Vacaria, a gente gritou o nome do passarinho porque tu não saiu correndo. Sei lá, o passarinho era Curió no jogo. E aí o Vacaria disse, tá, mas hoje não era... Quero, não é? Era outro. Errou o nome do passarinho e não saiu correndo. Olha que genialidade, né? 1h50, deixa eu gol contextualizar. aqui. Renata de Medeiros está conosco, já seria convidada naturalmente por estar nos visitando. Renatinha que está com a gente. Mas ela é, no GE, no Rio, setorista. Dona do Botafogo. Que é uma expressão usada internamente pelos jornalistas, né? Setorista. É a repórter que acompanha o Botafogo. Essa sequência de jogos do Inter, são jogos que causam calafrios no torcedor colorado. O de quarta, o Goiás em Goiânia, o Inter nunca ganha do Goiás, que tá mal. Mas o Botafogo, com as suas dificuldades, o Inter num bom momento, 30 mil no Beira-Rio, ele começa a ficar meio espiado também. Que tipo de risco esse Botafogo pode trazer pro Inter, hein, Renata? Acho que até o próprio outro personagem da matéria, Luiz Castro, que é o técnico do Botafogo, tá tentando descobrir quais são as armas desse Botafogo, Debona. Certamente o Erisson é uma dessas armas, é o grande artilheiro do time na competição. Aqui no Rio Grande do Sul a gente conhece bem ele, né? Foi o artilheiro também do Brasil de Pelotas no ano passado, mesmo numa campanha que rebaixou o time. Então, assim, é o cara que na frente da área parece que o mundo para na frente dele, assim, e não quer saber o que tem na frente dele, vai chutar. Ele tem um chute muito perigoso também na bola aérea, ele é bem perigoso, mas o grande problema de hoje, Debona, e era aquilo que a gente falava no destaque inicial, e que vocês estão bem familiarizados com esse debate, que é o esquema com 3 zagueiros, né? O Botafogo veio de uma sequência de 4 derrotas, bem traumáticas, assim, apresentando um futebol bem apático. E aí, na última quinta-feira, ganhou do São Paulo em casa. Nesse jogo, o Luiz Castro botou 3 zagueiros em campo. Aí, vamos pensar, né? Bom, então mantém os 3 zagueiros, já que deu certo, tirou o time ali da zona de rebaixamento. Só que, nesse jogo contra o São Paulo, 2 desses 3 zagueiros tomaram o 3º amarelo. Então, estão fora. E aí o Luiz Castro tem esse grande problema para o jogo de hoje, né? Que se ele quiser manter esse esquema com 3 zagueiros, ele vai ter que botar 2 defensores que não têm ritmo de jogo, que não vêm jogando. Então essa é a grande dúvida para hoje. Se ele vai botar caras como o Klaus, por exemplo, o torcedor colorado vai lembrar, zagueiro do Inter na Série B de 2017, jogou no Ceará no ano passado, tá no Botafogo, jogou só 45 minutos esse ano. E ele é uma dessas opções para ser titular contra o Inter no Beira-Rio hoje. Então tem essa dúvida aí bem forte o Luiz Castro, ou se então ele volta para aquele outro sistema que o time está mais acostumado a jogar, mas é o mesmo sistema que emendou 4 derrotas consecutivas. Pois é. Então esse é o dilema. Não sei o que vocês fariam no lugar do Luiz Castro, mas é bem difícil a tarefa que ele vai ter hoje para montar o Botafogo diante do Inter. Como é que tá indo o Cuesta lá, hein? Fora do jogo de hoje, mas como é que tem sido o desempenho? Contra o São Paulo ele foi muito bem, né? Foi muito bem. Teve um jogo contra o Goiás que ele marcou de cabeça. Então foi uma partida assim que me lembrou muito tempo do Inter. Que a torcida foi do amor ao ódio com ele muito fácil, porque ele marcou um gol de cabeça no primeiro tempo e o Botafogo sofreu a virada do Goiás em 2 gols do Pedro Raul nas costas de Vitor Cuesta. Então foi vilão e herói no mesmo jogo. Ainda não existe um consenso sobre o que se sente ou o que se pensa acerca do Cuesta, porque ainda há essa dualidade muito grande dele, o Debona. E o Saravia? O Saravia, ele é lateral direito, assim, incontestável no Botafogo, porque o lateral direito
que seria o titular, o Daniel Borges, estava sendo improvisado na lateral esquerda, porque o Botafogo não tinha lateral esquerdo. Então não tinha com quem disputar a posição o Saravia. Agora, com esse esquema com 3 zagueiros, que a gente ainda não sabe como vai ser formado o time, e talvez com o lateral esquerdo se afirmando que o Botafogo contratou um cara que estava lá na Inglaterra, o Fernando Marçal, daí vai ter essa briga. Eu acho que o Daniel Borges vai ganhar. O cara, mesmo jogando na lateral oposta dele, é o líder de assistências do time nessa temporada. Ele cruza muito bem para a área, tem uma solidez defensiva muito melhor que a do Saravia, então eu acho que ele vai ser o cara que vai botar o Saravia no banco. Como o sistema com 3 zagueiros parece que tá voltando com força, né? O Roger chegou a fazer referência sobre isso para justificar a escolha de 3 zagueiros no Grêmio. E acho que tem uma contribuição disso também dos técnicos portugueses. O Abel Ferreira começou a fazer, por exemplo, no Palmeiras, não necessariamente 3 zagueiros. O que o Mano está fazendo no Inter. O lateral o lateral guarda a posição para que o outro suba. No Palmeiras, o Marcos Rocha às vezes funcionava como 3º zagueiro para o Vinha subir, né? Apoiar pelo lado esquerdo. E o Botafogo tem feito isso, né? Colocar 3 zagueiros ou 3 jogadores na linha de defesa. Isso. Às vezes um é lateral para que o outro suba e faça o ala. Então, a contribuição da chegada dos técnicos portugueses é muito grande nesse aspecto. A gente até estranha, às vezes, assim, né? Ouvindo uma coletiva de um técnico português, era assim com o Jesus também, seguidamente com o Abel Ferreira, que às vezes parece que a gente está levando um corte, assim, né? No meio da pergunta. E na coletiva passada, quando teve essa estreia, entre aspas, do sistema com 3 zagueiros, o Castro falou isso. Gente, é a primeira vez que tem 3 zagueiros ali, mas não é novidade ter 3 homens da defesa guardando posição enquanto o time está avançando. Antes eu usava um lateral para isso. Pela primeira vez foram 3 zagueiros de origem e tal. Mas acho que tem muita influência, sim, porque o Castro já chegou assim no Botafogo. O Medina fez isso no Inter, né? Isso. Né, Simon? Desculpa te interromper, o delay, perdão. É que tem uma tendência mundial de 3 zagueiros. Tu pega aí na Eurocopa tinha, me ajuda aí Simon e Felipe, a Dinamarca jogava com 3 zagueiros, a Bélgica joga com 3 zagueiros, assim, tem muitos times jogando com 3 zagueiros. Tem uma tendência assim de jogar com 3 zagueiros, liberar os caras da frente, 3 zagueiros que saibam jogar, tem uma tendência meio que mundial disso aí. O Medina fez isso no Inter, naquele Granal que o Inter vence na Arena, com o gol do Tyson. Ele bota o Lisiero na lateral esquerda, mas prendendo ele como se fosse o zagueiro pelo lado esquerdo no sistema, né, com 3 defensores. E ele chegou a treinar assim quando o Inter foi eliminado do Gauchão para a reabertura da temporada, mas ele não durou muito. Mas o Mano mesmo, como o Felipe registrou, tem feito também, pelo menos em algumas movimentações, algo neste sentido. Cortezinho. Caiu. O zagueiro roubou a bola do Simon. Foi desarmado. Renata, obrigado. Eu que agradeço. Tem um período agora de descanso antes do jogo, não? Não, vou almoçar, provavelmente com torcedores do Botafogo, lá no centro de Porto Alegre, ver como eles estão se organizando para esse jogo contra o Inter. É muito legal ver, assim, eu que sempre acompanhei Inter e Grêmio, agora ver uma torcida que está vindo de fora se mobilizando contra a dupla Grenal, e aí eu vou acompanhar essa movimentação. Apareça mais vezes. Sempre que possível. Próxima vez, quem sabe eu consiga ter uma negociação mais rápida, mais facilitada. O Diogo Oliveira, fiquei 50 minutos tentando convencê-la na sexta-feira. Normal. Os bons reforços custam caro. Aí ela chegou hoje de manhã, desculpa o atraso. Não, pra ti 20 minutos não pode ser chamado de atraso. Meu Deus, que barbaridade tudo isso que eu tô ouvindo agora. Ele me deu boa noite na sexta-feira, o Diogo, e eu disse dentro, porque eu já sabia, né? Eu já fui produtora durante anos do Domingo Sport Show e eu sabia que esse convite ia acabar acontecendo. Resposta estrela de TV. Sexta-feira, quando a produção aperta ali. Então é o momento do sim, entendeu? A resposta da Renatinha foi falar com texto. Não é verdade. Inclusive, eu sinto que eu precisei agir mais rápido que o Rodrigo Oliveira, que certamente pensou nessa pauta pro Sábado Esporte. Acho. Então, mas obrigado, pessoal, beijo pra vocês, beijo pra todo mundo que tá ouvindo também. Sempre um prazer voltar pra Gaúcha. Muito bom. 1h59, Sala de Domingo, vem notícia na hora certa. Nós vamos pro cafezinho aqui, será pago pela Renata e já voltamos. Não tenho crachá mais da firma. Manhago paga o nosso café aí. Já voltamos.
2h05, esse é o Sala de Domingo, farofa Santa Massa, experimente já nos churrascos e em suas refeições, Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano, calçados Pegada, marca da conquista, Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão, Steel junto de quem faz o agro e Trilegal, sua vida muito mais Trilegal. Lá no Instagram, @esportegzh, tem o lance da rodada para você votar lá. Deixe o seu voto, escolha a opção, lance da rodada de Grêmio, lance da rodada de Inter. Simon Bianchini, concentração do Inter, um ambiental, uma projeção de time para o jogo das 6, de time e de público, hein, Simon? Tá aumentando pelo menos a circulação de pessoas por aqui, claro, com a proximidade do jogo. Faltam menos de 4 horas para o Inter entrar em campo e daqui a pouco até mais dirigentes começam a frequentar pelo menos por aqui. Eu vi apenas o diretor técnico que já foi mencionado anteriormente no Sala de Domingo, Paulo Autori, chegando na concentração. Pelo menos o departamento de futebol ainda não se faz presente por aqui no ambiente horas antes deste enfrentamento. O público vai chegando, dá para ver alguns torcedores já por aqui, mas o público, 20 mil espectadores, é a projeção feita pelo Inter. 18 mil ingressos até o final da manhã tinham sido vendidos. O time tem apenas uma alteração, pelo menos na projeção, antes do duelo, em relação ao time que começou jogando contra o Goiás na última quarta-feira na Serrinha. Sai Johnny para a entrada do Depena, que cumpriu suspensão. Tyson segue no banco, mesmo voltando de suspensão. Com isso, a posição do Edenilson vai ser alterada. Sai da linha de meias, no primeiro momento, para jogar ao lado do Gabriel. Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e Moisés. Gabriel, Edenilson, Alan Patrick e Depena, Wanderson e David, o provável Inter. É o melhor Inter possível, né, Diogo? É o melhor Inter possível, porque se a gente... É claro, assim, o René é muito titular em relação ao Moisés. O Moledo, claro, para mim, entra fácil ali na lateral direita. Mas nesse momento, né, é isso que tu quer dizer? Sim. Tá, que o Moisés foi muito bem contra o Goiás, hein? Acertou tudo que fez defensivamente aí. Mas a gente tem o Moledo ali voltando, né? Talvez a gente possa debater o Moledo, né? Não, o Moledo é mais titular absoluto. Mais que o mercado. Mais que o mercado, eu acho. Moledo, quando estiver pronto, entra em qualquer lugar ali da zaga. Mas assim, dos jogadores que estão à disposição, é o Inter muito perto do ideal, porque o centroavante, não tem o centroavante definido como tal. O David não tomou conta do lugar, é o alemão, o Inter está pensando em contratar um outro atacante. Mas tu repara que para mim a característica desse mano do Inter é um técnico, não é com menos ênfase defensiva, mas ele consegue entregar características, fazer jogadores de características ofensivas defenderem bem. Depena, o próprio Edenilson. Ele não está fazendo um time defensivo colocando um volante a mais, colocando um zagueiro a mais, um lateral que tenha mais característica defensiva. O time de hoje, por exemplo, jogador assim de marcação que começou marcando o Gabriel. Os outros são jogadores que jogam, meio-campistas. E se a gente parar para pensar, hoje, 2 meses do anúncio de Mano Menezes no Inter, como mudou o ambiente, né? Não só pela série invicta, mas também os atletas, o rendimento, o Mano fazendo simples, o básico, não inventando muito, ele está potencializando novamente esse time do Inter. O Depena, nos primeiros jogos dele no Inter, claro, faltava melhor ambientação, mas muita gente dizia, olha a herança do Cacique Medina, não é um bom jogador, eu lembro disso. O Gabriel, muita gente, mas o Gabriel não vai se titular. Não, o Gabriel apareceu muito bem. O Gabriel, eu e o Debona votamos o Gabriel, apesar do Alan Patrick ter também se destacado, mas ele foi muitíssimo bem e é uma liderança positiva já nesse elenco com 2-3 meses de Beira-Rio. O mercado cresceu de rendimento, o mercado não jogou tão bem nem com o próprio Diego Aguirre no sistema defensivo do Inter, que achou também o Vitão, o Bustos, obviamente, precisa, eu concordo com o Diogo, precisa de uma melhor cobertura, mas é outro destaque, precisa até de um descanso. Ele está potencializando esse time do Inter, as valências de cada jogador, e é um mérito do Mano, no coletivo e também nas individualidades. Tem um aspecto do Inter que talvez seja aquela questão a ser ajustada, né, Diogo? Que a gente trabalhou muito isso no jogo da quarta, que é a cobertura para o Bustos e a bola aérea defensiva. Talvez sejam os 2 pontos de atenção desse Inter no momento, né? E eles têm muito a ver, porque normalmente a bola parte para a área do Inter sempre às costas do Bustos.
Eu não acho que seja um defeito dele, porque ele é um jogador com uma característica, ele foi trazido para o Inter com essa característica. Ele não é exatamente o jogador pela direita que fecha a primeira linha defensiva, ele não tem essa característica. Ele é um atacante. Na verdade, o ponteiro direito do Inter é o Bustos, né? É ele que é o ponteiro direito do Inter, mais do que qualquer outro que possa eventualmente até jogar por ali. É mais provável que esse jogador entre para dentro, para dar o lado para o Bustos. Ele vem jogando muitas partidas em sequência, dou esse desconto a ele, né? Fica mais complicado para ele se adaptar a essa função de ser o lateral que também tem que defender. Ele não tem altura, né? Então os times estão fazendo demais isso dá para ver em todos os jogos, é muito claro. Fica balançando bola para cá e para lá, e daqui a pouco inverte uma bola alta lá do outro lado para bater o atacante com o Bustos, que é mais baixo. Mas isso está acontecendo em todo jogo. E aí tem que ter mecanismos coletivos para compensar os avanços do Bustos. Isso tem que ser feito sim. O que me chama a atenção no trabalho do Mano Menezes, a gente falava há pouco sobre o Grêmio, né? Que não vai encantar de uma hora para outra. Ele tem que conseguir conquistar a confiança do grupo, a autoconfiança e também da torcida, com resultados positivos. O Inter começou assim. Vai ganhando, vai pontuando, classificou na Sul-Americana, no Brasileirão foi ganhando com atuações que não eram tão convincentes, teve ali uma série de empates em casa, é verdade, mas foi fazendo pequenos ajustes. E de uns tempos para cá o Mano tem feito pequenas variações que vão dependendo do adversário e da circunstância do jogo. Contra o Flamengo eu já tinha percebido isso, e na última rodada contra o Goiás isso se repetiu. Então a minha curiosidade é se contra o Botafogo vai ser apresentado de novo, porque me parecia que era só circunstancial para aquele jogo contra o Flamengo. Sem a bola, o David não era a figura mais ofensiva do Inter. O David não estava jogando como centroavante. Sem a bola, ele baixava para fechar o corredor direito, o Wanderson lá pelo corredor esquerdo, e o Alan Patrick ficava na frente, como se fosse um falso 9. O que é a figura do falso 9? É aquele cara que tu olha para o campo e ele vai ser o jogador mais ofensivo. O falso 9, a figura do falso 9, por exemplo, do Messi no Barcelona era essa. Tinha abertos pelos lados do campo Eto'o e Henry, e o Messi centralizado. Quando o time tinha a bola, o Messi vinha por dentro para buscar essa bola, e o Henry e o Eto'o fechavam em direção à área. Eu não estou comparando, pelo amor de Deus, o Alan Patrick com o Messi, mas a figura do falso 9. Quando o Inter não tem a bola, o Alan Patrick é a figura mais ofensiva. O Inter tem a bola, o Alan Patrick desce, porque é ele o principal fiador do modelo de jogo do Inter. Ele que vai trocar passe, vai fazer tabela, vai chegar na área. Só que o gol da vitória contra o Goiás mostra exatamente a posição onde os caras estavam. É um cruzamento que vem da esquerda, o David evita que essa bola saia pela linha de fundo do lado direito e cruza. E quem aparece na área como se fosse um centroavante para escorar é o Alan Patrick. Porque naquele momento, a forma como os jogadores se posicionavam era essa. O David buscando a bola pelo lado direito, o Alan Patrick chegando na área para concluir. Então são pequenas variações que o Mano vai fazendo, e ele já tinha dito, né? Os adversários já estão prestando atenção, então tem que buscar novas saídas. Não deu certo contra o Atlético Goianiense, porque antes o construtor era o Depena. Agora que o Alan Patrick pode ser utilizado, então é ele quem constrói, para que os atacantes abram. O Mano é muito inteligente, né? É um estrategista, assim, ele vai mudando, rodada a rodada, e tem toda a carga também já de experiência que ele acumulou nesses últimos trabalhos. Tem uma coisa, Debona, ainda sobre essa questão do Inter, que tu falaste há pouco aqui ainda no Sala de Domingo. O Inter enfrentou o Goiás em Goiânia. Vai enfrentar o Goiás, mas o Goiás tá mal. O Inter tem uma coisa até costuma se complicar, recente, né? Um histórico recente de vai pegar aquele time que tá mal, vai quebrar a sequência invicta, aí vence o jogo. Bom, então tá desfeita tá desfeito todo o mau presságio. Mas agora o Botafogo, semana passada os caras invadiram o CT, a torcida, tá uma crise, ganhou do São Paulo. Então, assim, esse processo de confiança que o Felipe falou agora, e eu concordo muito, ele é um processo que, especificamente no caso do Inter, ele tem que quebrar um retrospecto recente ainda. Não é só um processo de confiança dos jogadores com o Mano e o esquema. É um processo até da torcida pegar uma confiança no time, levando isso em consideração. Eu quero dizer tudo isso porque talvez, e só talvez, porque é um exercício que a gente efetivamente não vai ver na prática, se não existisse esse retrospecto recente de o Inter precisar fazer grandes jogos contra o Goiás, contra o Sampaio Corrêa, sei lá, contra adversários pequenos, assim, menores, né, no caso, e ter esse fantasma, talvez hoje tivesse mais gente no Beira-Rio. A torcida do Inter está evitando uma empolgação. E eu acho que até seja natural. Mas talvez também seja por conta desses adversários.
Talvez, a gente não vai ter uma resposta prática sobre isso. Mas eu acho que essa confiança que os jogadores estão adquirindo, ela também passa por esse processo junto da torcida e passar por esses adversários que normalmente incomodam muito o Inter, que são os adversários que vão se fechar, vão entregar a bola pro Inter, vão tentar especular um contra-ataque. Geralmente é esse tipo de adversário que complica o Inter. O Inter que hoje, 6 da tarde, aí se especula em torno de 20 mil torcedores, né? Que o Simon trouxe essa informação no meio-dia. E o Pedro, no seu comentário, até falou que achava pouco. E eu tô na linha do Pedro também. Eu acho pouco. Eu não acho o horário das 18 um horário tão desgraçado assim. Claro que era melhor que fosse daqui a 1h44, né? Que fosse às 4 da tarde, com esse sol lindo que está no céu de Porto Alegre, 15 graus de temperatura. Vai estar por volta aí de 10 graus, mas não há nenhuma possibilidade de chuva. E eu acho que o torcedor do Inter tem a grande chance aí para voltar a ocupar mais do que apenas 20 mil torcedores no estádio. O adversário é um adversário que tem tradição, mas não tem a qualidade técnica para impor assim muitas dificuldades ao Inter. O Inter está num momento maravilhoso, aí são 16 jogos sem derrota, né? Sendo que um humano são 14, né? 7 vitórias e 7 empates. Pô, não tem ambiente melhor. Vem de vitória fora de casa, vem de atuação luxuosa diante do Flamengo no Beira-Rio. Não tem ambiente melhor aí para o torcedor ir no estádio Beira-Rio hoje, acima dos 30 mil. Como fez o torcedor do Grêmio ontem, e tu falou no início aí, Debona, foi ótima a presença de 30 mil torcedores. 30 mil. Para 11 da manhã no sábado. Para mim, 11 da manhã é melhor do que 6 da tarde, tá? Sim. Sim. Melhor. Pode ser no sábado às 11 da manhã, inclusive, né? Exatamente. É um baita horário. Mas acho que o torcedor do Inter tem que dar uma resposta, e acho que vai dar uma resposta maior do que esses 20 mil que já compraram aí ingressos. Quem sabe a gente consegue um crescimento maior ainda, porque não tem momento melhor para o torcedor do Inter assistir o seu time aí que está embalado. Um problema que eu acho que é preciso o Mano corrigir é a bola aérea defensiva. Eu acho que talvez com o Moledo, né, essa situação seja corrigida, porque invariavelmente contra o Goiás foi assim, né? Tomou gol, inclusive, e antes de tomar gol escapou de tomar. Juventude. Cruzamento para a área, a defesa tá falhando, tá entregando os pontos. Então é um momento de atenção que deve ser aí melhorado nesse desempenho do Inter, que do meio para frente tem tido atuações realmente muito, muito sólidas, muito empolgantes, na verdade. 2h18, vamos ao nosso quadro, a pauta do ouvinte aqui. Eu vou fazer um ping-pong aqui, vou repassando as pautas aqui, algumas que foram selecionadas pela produção. O Grêmio, para melhorar, precisa reformular o meio-campo, o ataque ou os dois setores? Marco Linderman de Caxias. Essa vai para ti, Manhaco. Precisa reformular o meio, o ataque ou os dois setores? Quem? O Grêmio. Para melhorar, precisa reformular o meio-campo, o ataque ou os dois setores? Marco Os Linderman. dois setores, Marco. Os dois setores. Porque o Grêmio hoje não tem jogadores de meio-campo que façam a bola chegar com qualidade no Diego Souza. E os atacantes que tem, eles têm um grave problema de deficiência intelectual, né? Tem. Janderson e Biel, olha, para tomarem decisões erradas, estou para ver ainda jogadores que erram tanta tomada de decisão quanto Janderson e Biel. Põe o Elias que resolve. A titularidade do Janderson explica pelas atuações do Elias, que entra e erra todas as decisões que ele toma. Então, um meia de qualidade e um atacante para ter Ferreira de um lado, um outro atacante e o Diego Souza. Renata Teles, de Júlio de Castilhos, pergunta: não sei se ela é colorado ou gremista, mas eu acho que vale para os dois, hein? Grêmio e Inter. Talvez até mais para o Inter, acho que cairia bem. Renato Kaiser vale a pena, Bruno Flores? Eu gosto. Eu também gosto. Eu teria no meu time. Mesmo um time que, independente se Grêmio e Inter, mas independente se o meu time já tem um outro centroavante de qualidade. Eu gosto muito do Renato Kaiser, acho uma boa opção de mercado, inclusive. Eu contrataria. Antônio, da cidade de Braga. Gostaria que vocês colocassem na pauta a postura do time do Grêmio. Se é fator segurança do treinador para manter o emprego ou não, que é por fragilidade do time. Lá da terra do árbitro Carlos Eugênio Simon, Felipe Duarte. É uma boa questão, mas acredito que é mais pela segurança do time. A tese do Diogo Olivier, eu tô abraçado nela, tentando entender pela cabeça do Roger, né? Primeiro é não tomar gol. 0-0, ok, meio caminho andado.
Se conseguir encontrar um golzinho lá, uma bola cruzada, uma bola aérea, uma bola parada, bom, é 1-0 pro Grêmio e 3 pontos na bagagem. Acho que é esse o pensamento do Roger no momento. Ele percebeu que ele não vai conseguir fazer um time envolvente, que toque a bola. Talvez esse tenha sido o primeiro desejo dele. Se a gente pegar aquela atuação contra o São Luís, que ele faz um time extremamente movediço, com Vilha Sante, Bitelo, jogadores se movimentando bastante, na Série B não deu certo. Então agora é bola de segurança. O João de Amsterdã, ô Simon, pauta pro programa. Quando é que Janderson e Biel vão sair do time? Só isso só vai acontecer se o Roger sair? Então depois o Simon responde essa. O Simon saiu antes do Janderson e do Biel. Eu quero Quando participar o Ferreira voltar, um dos dois sai. Vou avisando aí, já. É que até a gente tenta, né, Diogo, que o Elias fosse esse cara, mas a TV acabou de reproduzir o lance agora aqui, Simon. Se não é pênalti, o Elias tinha perdido um gol mais do que inacreditável. Eu não sei qual é o próximo adjetivo. Mais perdido do que ele tinha perdido na última rodada. Muito mais, porque aquele ele estava fora da área ainda, teve que correr, disparando, pegou o goleiro de frente. O gol que ele erra ontem, depois que foi marcado o pênalti, é ele na pequena área, sem goleiro. Eu acho que o goleiro estava na outra. Os jogadores pararam, né, gente? Eu vou fazer essa ressalva, mas não pode perder. Não, ele tá sozinho. Brincando. Foi no site, no Olé, no jornal argentino, que tá incrível golo que falhou delantero de Grêmio. Tem o vídeo, tá repercutindo fora do Brasil. Eu tenho uma questão, até antes eu tentei chamar, porque eu acho interessante, alguém mandou justamente sobre essa questão da falta de tomada de decisão, e eu já bati nessa tecla, grenalizando, mas não grenalizando, né, mais ou menos nessa linha. Isso mudou, pelo menos, né, porque o Inter tinha esse problema recentemente, e os jogadores do Inter já estão num nível intelectual melhor. São jogadores que conseguem corresponder dentro de campo às ações em momentos específicos de uma forma que a gente esperava um pouquinho mais. Por exemplo, jogadores mais espertos, mais atinados, jogadores com uma leitura da situação melhor, para na hora que tem que dar o passe, na hora que tem que tentar a finalização. Então isso o Inter conseguiu trabalhar muito com esses reforços recentes. O Alan Patrick, o próprio Vitão, que tem uma experiência já de surgir muito bem na base do Palmeiras, mas desenvolvimento no futebol europeu, que é, querendo ou não, um nível um pouquinho superior ao futebol brasileiro. Tem outros jogadores, o próprio Wanderson, também formação toda feita no exterior. Então o Inter consegue melhorar dentro de campo a partir disto. E o Grêmio tem muitos jovens que naturalmente vão tomar decisões precipitadas em muitos momentos, em qualquer área, ainda mais no futebol em que estão pressionados, e o Roger faz menção nisso. E o Roger tem feito nessas últimas escolhas, se a gente pegar, analisar, optando sempre pelos jogadores com maior bagagem, apostando nos mais experientes, não só por uma questão de gerenciamento de grupo, mas pela tomada de decisões. Mas esses jogadores mais velhos não têm talvez esse nível intelectual dentro de campo melhor, mais aprofundado. Mais uma aqui. Quero participar do quadro Pauta do Ouvinte, do Sala de Domingo. Olha aí, se consolidou o quadro. A pauta é o seguinte: o Roger não deveria colocar mais um meia para ajudar o Bitelo e tirar um atacante, no caso, Wanderson? Janderson. Aliás, me parece que o Mano tá fazendo isso, povoando meio e 2 atacantes. Carlos de Torres, Diogo Olivier. Carlos, é interessante. Ontem, no jogo de ontem, eu inclusive dizia, olha, ou tira um zagueiro para colocar um jogador de meio, ou tira um dos atacantes, tira o Janderson, coloca um jogador de meio, e aí o Biel fica mais próximo do Diego Souza, fica com menos características, assim, leads defensivas, funções defensivas. Mas a questão central do Grêmio claramente está no meio-campo. O Grêmio precisa de um meio-campo que seja mais criativo. E não está conseguindo fazer isso. Às vezes não tem nem vantagem numérica, porque os jogadores de lado ficam muito pelo lado de fato, e aí os adversários conseguem até trocar passe no meio-campo. O Roger até explicou na entrevista que ele bota, quando o Natan se lesiona, né? Não sei se se lesiona, sente dores musculares. O Thiago Santos entra para empurrar o Bitelo para o meio. Essa foi a opção do Roger. Mas eu concordo. Aliás, o jogo dos 3 zagueiros, o jogo que mais deu certo até agora, o adversário tem que ser levado em consideração, era o Glória. Foi o Glória. E naquele jogo, como é que jogou o Grêmio?
com um volante posicionado na frente da área, que era o Thiago Santos, 2 meias por dentro, Campaz e Benítez, e um atacante ao lado do centroavante. Não tinha essa situação de um centroavante e 2 meias, e 2 atacantes abertos. O Grêmio está jogando agora com Diego Souza, um centroavante, Biel e Janderson abertos, e que muitas vezes se batem com a subida dos alas. Então, o que deu certo, entre aspas, porque o adversário era frágil, era o Glória na Recopa Gaúcha. O Roger nunca repetiu no time titular. Na primeira apresentação pós-Glória, o jogo lá em Goiânia contra o Vila Nova, e o Campaz está aberto, ele estava fora da posição que ele mesmo tinha atuado lá em Vacaria. Para fechar o quadro Pauta do Ouvinte, quem necessita mais? Essa é a mensagem da Neuci de Alvorada. O Grêmio de um armador ou o Inter de um centroavante? É uma boa pergunta. Essa semana no show até brinquei, analogias, comparações, de que o Grêmio precisa de um Alan Patrick e o Inter de um Diego Souza. Boa. Mas se tivesse que escolher alguém, até pelo momento que vive, o Grêmio precisa mais de um armador do que o Inter de centroavante. Embora o Inter precise muito de centroavante. E aí aquilo que a gente falava, né, ao longo da semana, pensar grande. Se o Inter pensa grande, ele vai ter que gastar um centroavante na janela agora. É isso, Bruno Flores? Exatamente. Eu tô 100% contigo nessa, Debona. Acho que honra. Pela questão do momento, tudo mais, pela pobreza ofensiva que a gente tá vendo do Grêmio, a necessidade de um armador, mas também um cara que, além de armar, tem alguma capacidade de encostar com o Diego Souza, ela é fundamental agora. Ela tem que ser atacada de maneira imediata na janela de transferências. Por isso, Debona, que na abertura aqui do programa eu disse, o Grêmio escolheu ser medido na Série B pela régua baixa da Série B. Uhum. O Grêmio fez essas escolhas. Quando? Quando escolheu que o Janderson seria a solução do time, no mercado. Quando foi contratar o Benítez, colocando no Benítez um status de craque. Foi aí que o Grêmio escolheu, não, eu vou ter um time que vai passar trabalho na Série B e que vai ser medido pela régua baixa da Série B, e não pela régua do Cruzeiro, por exemplo, que contratou um Edu, que já foi destaque no Brusque, foi buscar jogadores desconhecidos, o Luvanor, por exemplo, que está dando resultado. Luvanor. Pois é. O Inter, acredito que precise sim de um armador, e isso é o pensar grande, é dar o passo à frente para estabilizar ou estabelecer que sim, o Inter é um time que vai fazer campanha e não tá ali só num bom momento e depois vai baixar um pouco esse ímpeto. Só que ainda tem alguns caras que estão quebrando galho, como o Wanderson, por exemplo, mesmo não sendo um centroavante, está fazendo gol. O Depena é um cara que está sendo muito participativo para decidir os jogos, nem sempre com os gols, mas construindo junto. O Edenilson tem jogos que consegue fazer boas atuações e lá faz os seus 2 gols contra o Independiente Medellín. Mas o Inter também precisa muito de um atacante para sonhar mais alto. Desculpa que eu li a mensagem errada. A Neuci é a mãe do Alexandre. Quem mandou a mensagem foi o Alexandre. Mas então, a família está em sintonia, o Alexandre. De Curitiba. Eu peguei a final aqui. A Neuci é a mãe do Alexandre. Hoje em Curitiba tem clássico. Atletiba. Policiamento reforçado lá, né? Pelos incidentes. Aliás, depois do recentes. intervalo falaremos sobre Atletiba, Atlético e Flamengo, divisão de acesso, gaúchos na C e D. Tu esteve em Goiânia lá, tu ouviu que o presidente do Goiás gosta muito do Janderson, né? Gosta e supostamente sugere para negócio o Elvis, hein? Cara, o Grêmio poderia fazer esse negócio urgente. Mandar 3 ou 4. Vocês queriam o Elvis? Não, o Elvis deve estar do meu tamanho, assim. Mas não tem esse cara, hein? Mas ele, contra o Internacional... Tá muito pesadinho, Felipe? Tá redondinho. Não, tá redondinho, mas ele jogou não muito. Jogou bem contra o a bola Inter. parada Minha avó dele. diria, tá com bunda de marido. Ele correu os 90. Barriga de cadela. Ele deu o cruzamento pro gol, ele cobrou um escanteio na trave. Ele não erra passe. Bola parada é com ele. Debona, eu fui buscar informações sobre isso na sexta-feira, tá até pautado por GZH. E o presidente me respondeu 00:59 de hoje, o presidente Paulo Rogério Pinheiro. Ele disse que foi uma brincadeira dentro de um contexto, nada mais. Ele lançou e a torcida do Grêmio ficou empolvorosa, né? Trocar Janderson pelo Elvis, a torcida do Grêmio queria topar na hora. Só que, gente, tem uma outra questão. Quando puder, Debona, não sei se agora ou depois do intervalo, vocês pagariam entre 15 e 20 milhões de reais por 35% do Bruno Mendes? Não. Não, com os zagueiros que tem hoje aí não precisa. Ainda bem que eu não sou
único com essa posição. O Inter tem que fazer todo o esforço O centroavante. por um centroavante, e o zagueiro que tem que ficar com todo o respeito ao Bruno Mendes é o Vitão, né? Que é mais jovem. Mais jovem, zagueiraço. Concordo. Eu compactuo com vocês. Até acho que é importante tu manter o Bruno Mendes por uma questão de grupo, é um jogador, querendo ou não, deu um bom rendimento, ele agrega também na questão anímica, mas por bola o Inter tem como suprir essa carência ou com jovens jogadores ou que já tem hoje à disposição. Por exemplo, os atletas que estão relacionados aqui no Hotel Milênio para essa partida, todos pelo menos têm um nível semelhante. O Vitão é pior que o Bruno Mendes? Não. Gabriel Mercado entrou muito bem no sistema defensivo. Moledo sempre foi muito afirmado com a camisa do Inter. O problema são as lesões. E o Kaique Rocha é um jovem com futuro ali na frente. Esse já é mais foi titular. fraco. Eu concordo, mas ele ainda pode evoluir também, né, Maiago? Só que tu pode ter outros jogadores até inferiores para compor o grupo. Não precisa ter 5 zagueiros tops, né? Mas Nessa linha O aí, Moledo, o Mercado e o Kaique têm contrato até o fim do ano, né? e nessa linha aí, Talvez Felipe, seja aí o Grêmio que- não precisa contratar o Lucas Leiva. Isso que eu ia dizer, Manhago. É a mesma tese. Transmimento de pensação Por situações entre diferentes, mas é a mesma Rio tese. Grande Sabe e que o Bagés. ouvinte perguntou agora, e o termo usado por ele é se o Lucas Leiva é solução. Não é solução. Não Ele é, pode não ser. é. Não se discute a qualidade do jogador, mas assim, ele não é solução. E ninguém me disse, Debona, ninguém me disse, eu não quero colocar também aqui essa frase na boca dos dirigentes, mas a minha interpretação é de que o Grêmio está fazendo uma proposta pro Lucas Leiva Pra ele não aceitar. para ele não aceitar. E dizer assim, ó, fizemos. A nossa parte nós fizemos. Viu, torcida, viu? Ele Foi não ele que veio não porque quis. ele não Claro, quer. é. Já voltamos com Sala de Domingo. Sala de Domingo na Gaúcha, temperatura em Porto Alegre, baita dia, hein? 16 graus. Bom, agora tá proibido falar que tá frio, né? Agora tá bom. 16 graus, não vai falar em agora frio, que o né? sol Cara de sai. Bagé falar em frio. Último domingo de outono, inverninha começa a semana. Eu gosto quando as pessoas dizem assim, pô, tu é de Bagé, como é que tu sente frio? Sim, mas eu sou um ser humano também, sinto frio em Bagé, em Aliás, Salvador. Verdade Eu seja sinto frio. dita, hein? O frio da campanha é mais frio do que o da serra. É porque tem o vento, né, cara? Vento, o vento vento, no ano é vento, terrível. terrível. A temperatura pode ser menor, mas pode ser maior, mas a sensação no vento é... Sabe que tem um casaco que eu trouxe lá de Bagé, que eu usava muito lá, que é um casaco que era do meu avô era do exército, e era aqueles casacões, assim, grossos, que eles faziam, eu ia dizer plantão, não, mas agora me faltou o termo. Ele ficava de sentinela no campo, na fronteira, né, protegendo o campo do exército ali. É uma possível invasão uruguaia. E aí eu herdei, quando meu avô faleceu, eu herdei aquele casaco. E eu trouxe para Porto Alegre. Eu nunca tinha usado. Semana retrasada, que fez aqueles frios terríveis, aqui eu usei. Pela primeira vez eu usei ele em Porto Alegre. Eu moro aqui há 12 anos. Vamos com o lance da rodada, Lojas Quero Quero, da construção à decoração, a primeira loja infinita do Brasil é Lojas Quero Quero. Fiat Pulse, conversões à pronta entrega na IESA, pensou Fiat, pensou IESA. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Rações Supra, mais que produtos, resultados. Steel, junto de quem faz o agro, corra para Claro e faça a sua casa brilhar. Espaço Luz, a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul, e KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada, KTO.com. O lance da rodada é o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. De Inter, que joga hoje. O retorno de Depena ou a afirmação de Gabriel no time titular? Quem começa? Eu acho que é o retorno do Depena, com todo o bom trabalho que o Gabriel vem fazendo, mas o Depena, para mim, é realmente o diferente que faz esse time do meio campo para frente andar. Para dar uma graça no debate, eu vou votar no Gabriel. Principalmente pela saída do Dourado, né? Acho que o Gabriel, ele vai ser agora o dono da posição, não tem mais aquela discussão. Gabriel ou Dourado? Os dois podem jogar juntos? Não, agora é o Gabriel. E ele se credenciou, nessa última atuação que teve, como o maior ladrão de bolas do Campeonato Brasileiro. É o jogador que mais promoveu desarmes, sendo que ele não foi titular em todos os jogos do Inter no campeonato. Eu vou de Gabriel também. Bruno? Eu vou de Depena porque vou humildemente discordar do Felipe Duarte na terminologia. Pra mim, o Depena é um fiador desse esquema do Mano. Não o Alan Patrick. Mais do que o Alan Patrick. Porque eu acho que o Depena ainda entrega uma função defensiva muito importante, sendo um cara muito inteligente pro ataque. Então ele conseguiu alinhar uma coisa que o Alan Patrick não entrega por vários outros motivos, né?
capacidade física, pela posição no campo, ele precisa jogar mais à frente, então ele obrigatoriamente tem que marcar menos, porque ele é o cara mais avançado, e o Felipe estava explicando isso há pouco. Então, para mim, o Depena é o fiador desse esquema por essa função de balanço. Por isso, voto nele. Tu sabe que tu falou aí, Debona, acho que foi na sexta no show, né? Acho que foi tu que falou do crescimento intelectual do time do Inter. Muito, é o que mais chama a minha atenção. Os reforços que chegaram, ainda não dá para dizer que, né, é um grupo vencedor, porque não ganhou nada e eles não têm um histórico vencedor recente, mas o jeito de se manifestarem em entrevistas, o jeito de cobranças aos adversários e aos árbitros, eu acho que isso foi um ganho muito importante a partir do Depena. Isso não é bobagem, cara. Poxa, se a gente for pegar os times campeões, claro. O Inter, por exemplo, 2006, 2010, ali tu tinha Tinga, Bolívar, Fabiano Heller, o Fernandão lá em Jorge 2006, Wagner, Fabiano Heller, Jorge Wagner. Os caras sabiam falar, tinha como os Sobis, né, tinha uma conversa que vai além do futebol. E no futebol, uma compreensão de jogo muito maior. Trazendo para o Grêmio agora, né, que eu estou no setor do Grêmio, trazendo para o setor do Grêmio 2016, 2017. Também, a gente pode até questionar, tal jogador não era indiscutível, mas o Marcelo Oliveira sabia dar uma entrevista, sabia conversar. O próprio Douglas, que é todo folclore, mas o Maicon nem se fala. Ramiro. O Lucas Barrios, Jeromel, que entrou, caiu como uma luva naquele time de 2017. Marcelo Groy, né? O próprio Marcelo Groy, também. o Jeromel, o Kahneman, são caras esclarecidos, com compreensão que vai além das quatro linhas. E isso contribui muito para o ambiente. Depena de volta ou afirmação do Gabriel no lance da rodada, Diogo? Eu acho o Depena. Depena é a grande descoberta do Mano, né? Porque ele é um jogador que tem características eminentemente ofensivas, que também marca. Então ele acaba marcando o meio-campo do Inter com uma ideia diferente, marcando no sentido de imprimir uma marca, né? É difícil fazer isso. Normalmente os técnicos, na emergência de se defender, acabam enchendo o time de jogadores de características defensivas que não sabem fazer o mais complexo, que é criar, armar, chegar na frente. E ele encontra no Depena algo diferente. E ninguém percebia isso. Quando o Depena entrou nessa função, a primeira ideia nossa falou, rapaz, o Mano inventou. Quer fazer alguma coisa diferente para chegar e marcar presença. E ele se torna um jogador super hegemônico. O jogador mais importante desses reforços todos, e aí eu acho que nós vamos olhar para o Mano, porque alguém aqui, o Bruno citou o Depena, o Alan Patrick, o Felipe, eu agora vou citar o Wanderson, né? Porque o Inter estava um tempão procurando um extrema que tirasse o time de trás. Então, quando a gente vê muitas individualidades se sobressaindo, claramente isso é a mão do treinador. Mas nessas opções aí, Depena é um jogador diferente para o Mano. Simon. Eu voto no Gabriel, porque o Depena, ele não fez tanta falta assim jogando lá em Goiânia. O Inter tem pelo menos outros jogadores capazes. O Johnny entrou muito bem, até fazendo infiltração, não ficando tanto, que era uma característica que ele... O Johnny, lembrando, ele foi meia na base. Ele passou a jogar como volante, praticamente um time profissional, e foi até experimentado quase como um defensor. Então o Gabriel, porque tomou conta da posição e tá na boca do povo, principalmente com o Gabriel Ruff. É a primeira vez que eu lembro, Camila Nunes, diretora do programa, que um lance da rodada termina empatado. 6 participantes do programa, 3 votaram em Depena, que está de volta, e 3 na afirmação de Gabriel. Já que foi muito bem escolhida por ti esse lance da rodada, Camila, nos deu a honra de votar e desempatar isso. O lance da rodada de Inter, Camila, é o retorno do Depena ou é a afirmação do Gabriel no meio? Eu vou votar na Depena, Debona. Não, Camilinha, não fala mais comigo. Vou votar na Depena. Acho que é o grande lance. É o cara da torcida atualmente, é o Depena. Muito E o Debona tentando induzir o voto da Camila. Tu viu, Diogo? Pelo contrário. O retorno Não, do Depena com aqui uma não coisa tem assim, nada a ver. Nada a ver. A afirmação do Gabriel. Eu sou tão diplomático que eu trouxe a Camila para desempatar, Diogo. Olha só. Produção sempre atenta, Marcelo Debona. Sempre atenta. O lance da rodada de Grêmio, os gols de Diego Souza, já não chega a ser uma novidade esse lance da rodada. É o primeiro ou o segundo gol do Diego Souza? Esse é o lance da rodada. Mas os gols de Diego Souza, esse tópico já esteve presente 1.223 vezes no lance da rodada. Mas sabe que a nossa produção... o prêmio gols do Diego Souza de... A nossa produção foi muito generosa também e muito sensível em destacar a presença de público ontem na Arena.
Torcedor foi chamado e mais de 30 mil compareceram. Então é Diego Souza ou o público na Arena ontem? Olha, aí foi um voto importante. Camila Boa Brilha. enquete, hein? Boa, hein? É. Eu acho que a presença do público. Cara, porque foram 30 mil gremistas de um time que não está jogando nada, mas que mesmo não jogando nada consegue aí os resultados e estar hoje no G4. O torcedor, ele é maltratado, né? No sentido de que não tem grandes promoções para acessar o estádio, tem dificuldades em acessar o estádio. Ontem a gente tinha enormes filas com o jogo já rolando, teve gente que não viu o gol do Grêmio, inclusive no primeiro tempo. E o torcedor do Grêmio vai a jogadores que insistentemente não entregam aquilo pro time, como o Diogo Barbosa, como o Thiago Santos. O torcedor vaiou, e até nem foi grande, vai assim, né? Foi um apupo comedido. E aí no final do jogo ainda o torcedor é cobrado por jogadores do Grêmio, inclusive, que tem que dar mais apoio, que tem que ter mais paciência. Então vou ficar com a torcida aí, porque a torcida tá fazendo a parte dela, sim. Vamos girar a mesa, Bruno Flores. Depois do que disse o Maiágua, não tem como votar em outra opção, né? Mas eu quero acrescentar um detalhe. Os gols do Diego Souza, eles já estavam acontecendo. Tanto que eles já foram 1.000 e quantas vezes, Debona? 1.223? 1.223 vezes, tema aqui do lance da rodada. Se isolou na faltava, era a torcida. Mas faltava a torcida por vários fatores. E não pela vontade da própria torcida. O Maiágua elencou alguns deles. O maltratamento para acessar o estádio, para comprar o ingresso. A falta de incentivo financeiro para isso. Do time, do discurso que está batido. Então eu voto na torcida. Eu vou me sacrificar pelo debate. Eu vou no Diego Souza, porque se não fossem os gols do Diego Souza, tínhamos 30 mil pessoas insatisfeitas na arena. Diego Souza salvou Que baita argumento, hein? a tarde, o sábado, o fim de semana dessas pessoas e das outras que não tiveram Mas a esse oportunidade de sacrifício aí não é estádio. tão significativo, né? O meu? Votar nos gols do Diego Souza hoje... O meu sacrifício? Não, eu vou votar no Diego Souza. Simon. Fecho com o Felipe e eu coloco em xeque essa questão. O Simon achou pouca gente na arena, 30 mil Eu achei pessoas. pouca gente. Pro horário, sábado, 11 da manhã, Ele poderia quer ter 50 tido mil. muito mais. Mas deveria ter, porque o Cruzeiro tá colocando. A dupla Grenal precisa... Tá certo, eu entendo que o time chama a torcida, e o time do Grêmio não empolga ninguém, né? O time do Grêmio deixa muito a desejar, tinha que render mais, eu concordo com todas essas análises, mas o torcedor precisa entender e apoiar, vale pro gremista e vale pro Colorado. Claro, eu entendo, por exemplo, que é difícil chegar na arena. Eu ontem, por volta das 10h15, tava resolvendo um problema, tava de folga, eu moro em Canoas, mas tinha congestionamento na 116, ali naquele viaduto da Rio Branco, em Canoas. Os carros estavam parados do outro lado da faixa, por exemplo. É muito ruim chegar na arena. A arena administra muito mal o torcedor, por exemplo. Também tem esse problema. Os ingressos são caros. Eu fiz toda essa consideração. O custo, por exemplo, do estacionamento, de um lanche, está muito caro. E há outras prioridades hoje para o torcedor, para o público em geral. Só que, mesmo assim, o torcedor que vai ao estádio tem que apoiar, tanto para o Inter como para o Grêmio. Eu sei que não dá pra daqui a pouco a gente dizer, tem que fazer isso, aquilo. Mas, gente, se o Grêmio ficar na Série B, ano que vem as dificuldades vão ser muito maiores. Muito maiores. E o Inter agora tem, por exemplo, uma possibilidade de vencer 2 jogos, quem sabe com resultados paralelos, ser líder na próxima sexta-feira. Tem que botar mais gente, tem que apoiar até o último instante, sim. Porque, querendo ou não, é o teu investimento. Tu pode extravasar? Sim. Mas eu entendo um pouco. Daqui a pouco o jogador é chamado para aquecimento e já tem vaia. Não dá. Tem que incentivar nesse momento, que é o momento mais drástico da história do Grêmio. E o Inter precisa voltar a ganhar títulos. Por isso também faço essa consideração, essa minha culpa também pro lado vermelho. Jogou. A torcida, sem dúvida nenhuma. Gol do Diego Souza tem toda semana, não tem novidade nenhuma. 30 mil pessoas na arena para ver esse time do Grêmio. Mas tinha que dar uma medalha pros caras depois de sair lá do estádio. E tem outra, Felipe. Olha, com os gols do Diego Souza, o torcedor do Grêmio do estádio não ficou satisfeito, não. Ou não ficou tão satisfeito. Eu entendi teu raciocínio, né? Sem os gols do Diego Souza ia ser um horror. Mas a Valéria Possamar entrevistou torcedores e nenhum deles estava satisfeito com o rendimento do Grêmio. Portanto, 30 mil pessoas para ver esse time do Grêmio, eu acho que é um fato, sim, da semana. Aliás, a Valéria me informava aqui nos corredores de que ela estava acompanhando o público ontem, né? 40 minutos do primeiro tempo e tinha gente entrando. Sim.
Então, Isso Olha o é absurdo. Olha o absurdo. claro. Não, Você isso não aí dá pode pro deixar bom, para a gente, última os caras hora. pagaram o ingresso pro jogo mas inteiro, tem só problemas viram metade ali. do jogo. É. Bom, eu vou votar no Diego Souza. Eu acho que ele é o grande diferencial do Grêmio. Grande Isso é um diferencial do sacrifício Grêmio. pelo Esse é o debate. sacrifício pelo debate. E aí a gente empatou, Camila Nunes. 3 votos para Diego Souza, 3 votos para a torcida. Cadê a Camila? Tá aí? Por gentileza, Ela disse que era pra desempate, o votar, lance da rodada ela disse de pra Grêmio, votar hein, na Camila? torcida, ela saiu ali. 30 mil na arena, Débora. A Camilinha é dele. É nossa. Essa é a questão agora. Essa é a questão. Não, acho que é a novidade, né? O Diego Souza vem sendo destaque de quase todas as rodadas, bem dizer, porque é o único que faz gol, né, no tricolor. Mas eu acho que a novidade é a torcida abraçando o Grêmio, né? Quando é que é o próximo jogo do Grêmio, então, agora na Arena? Contra o Londrina, dia 28. Então tem que ter 45 mil Só que pessoas, sem só gol que- do Diego Souza. O importante é ter torcida na arquibancada. Só que é terça, eu acho que é 7 da noite o jogo. É impossível ter mais do que Mas peraí, esse era o horário defendido ali atrás pela direção do Grêmio. Lembra? Qual foi o jogo que o Grêmio não queria jogar às 9h30 Novo Horizontino? Acho que foi o Novo Horizontino, é isso. Daí queria puxar o jogo pra mais cedo, daí não teve tempo hábil, pelo menos por conta do regulamento, estatuto torcedor. Não, às 7 da noite, dia de semana, não, né? Felipe, gol do Diego Souza tinha com o estádio vazio. Ele faz gol com o estádio vazio, mais ou menos cheio, tirando gente Eu vou pelo ser o ladrão. chato, tá? Não, eu sei que o Diego nunca é Souza chato, é importante. sabe? Não, nunca eu é vou ser chato. bem chato. Só que Não é. também Não é o concordo. método que o Diego Souza se posiciona que vicia o time a jogar dessa forma. O Simon tu é quer chato. tirar a torcida Verdade, do Diego tu é Souza chato. do time, velho. É, exatamente. Quer tirar o Diego Não Souza é do que o time tá viciado, só já que o Diego Souza Isso, faz gols esse, 7 gols e em faz 12. pouco. O Biel e o Mas o- Elias estão viciados em fazer gol também. Mas, gente, ele participa Essa eu vou te pouco do abandonar. jogo. Ele Essa eu não volta. Esse é o sacrifício pelo debate. Esse é o sacrifício Faltando 10 pelo debate. minutos. Faltando Tô 10 te minutos falando, no final do Felipe, programa, pelo sai uma debate. Tô te dizendo, Felipe, o teu sacrifício foi fácil. Eu quero ver esse. Manda uma gente. mensagem no Ô, privado. Debona. Gostou daquela, né? É. Debona, só vou avisar pro Felipe Duarte, o nome do quadro é destaque da rodada. É a novidade da rodada. Boa, É as boa. 30 mil, Ah, tá. né? Tá, seguinte, vamos avançar 10 para as 3. Diogo Oliveira, vou apostar aqui. O que eu aposto Isso, em vamos fazer, Atlético Mineiro e Flamengo, hein? Vamos fazer uma acumulada na KTO com Brasileirão e Segundona Gaúcha. Vamos nessa. Já que nós temos vários representantes Vai ter que nos do interior ajudar, né? aqui. Atlético e Flamengo, Diogo. Flamengo, porque eu recebi já muitos telefonemas de colegas nossos mineiros querendo saber informações do Renato, como é que o Renato monta time, se gosta de centroavante, então eu já tô achando que o universo tá mais para o Flamengo que para o Atlético. E paga mais de 4 para jogar no O chopp Flamengo. combina com pão de queijo. Tô com o Diogo nessa. Flamengo ganha. Tá, eu já apostei no Flamengo. Agora os confrontos da divisão de Atletiba, acesso. Atletiba. Fazer uma acumulada. Ambos marcam. Ambos marcam. Acho que vai dar um empate amigo aí. Confusão no estádio. O jogo é no Couto Pereira e o Curitiba Tem só como faz apostar? ponto no Couto Pereira, hein? Cara, eu fui assistir um Atletiba, eu tenho família lá em Curitiba, eu fui assistir um Atletiba, era pequeno, e foi no Couto Pereira esse jogo. Na chegada ao estádio, o ônibus estacionou, um ônibus de linha, estacionou para descer no Alto da Glória ali. Cara, voava pedra de tudo que era lado. Obviamente era uma emboscada da torcida do Atlético, né? E eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos. Nunca esqueço aquela cena. Eu não torcia pra ninguém. Eu tava indo no jogo com meu pai pra ver um jogo fora de casa. Que loucura, né? Tomara que não dê confusão hoje. Eu não sei. É duro. E Atletiba, ambos marcam, né? Pode ser, ambos marcam. E pra fechar a acumulada do Brasileirão, Atlético Goianiense e Juventude. Pô, o Juventude tá cheio de problemas, jogando mal. Eu vou de Atlético. Contra a vontade de torcer pelo Juventude, não, mas querer é que o dinheiro Juventude envolvido permaneça, aqui, né? mas é isso aí. Na Atlético Goianiense. A lógica Negócios, é Atlético negócios, Goianiense. né? Tá. Segundona Gaúcha começam hoje as quartas de final. Pô, só vejo o confronto equilibrado aqui, hein? Lajeadense e Glória. Lajeadense e Glória. O Glória tem. Acho que o Glória já teve. Já no teto e acho que bateu, né? Voltou. Nós vamos falar do confronto ou do classificado? Do confronto de hoje. Confronto. Né? Lajeadense vai ganhar. Lajeadense. Esportivo e Esportivo e Santa Cruz em Bento. em Bento. Santa Cruz fez uma bela campanha. O Esportivo cresceu ao longo do campeonato aí. Olha aqui, ó, acabei de falar sobre... Tem família em Curitiba e tal. Meu primo que mora lá, ele é torcedor do Curitiba, acabou de me mandar fotos. Já deu rolo?
Não, isso aqui é do mês passado, um outro jogo. É impressionante a violência do futebol em Curitiba, das torcidas organizadas. Há pouco tempo Poxa teve vida. Fluminense, Palmeiras lá, deu muita confusão. Cara, eu acho que o Santa Cruz beliscam pelo menos um empatezinho lá. Ambos marcam. Ambos marcam. E Passo Fundo e Pelotas. Passo Fundo. Passo Fundo. Essa é forte, hein? É. Pelotas com o Badico de técnico. Mas o Passo Fundo acho que vai levar melhor. E aí, terça-feira tem Avenida e Veranópolis, que é o Isso. último confronto. Desses 8 times, 2 pro Gauchão do ano que vem. Eu já achei que o Glória subiria com mais facilidade pela grana que ganhou, né? Mas como tu falou, aí o Glória, ele, nas últimas rodadas, ele oscilou entre atuações brilhantes e maus resultados. Eu, sinceramente, o Debona, não consigo cravar 2 times aí pra, assim como barbada pra subir entre esses 8 aí. Tá, Não, cravar é difícil, tá né? muito equilibrado aí. É O que difícil. a gente quer é os mais distantes, né? Nas Nesse viagens caso, do Passo Gauchão. Fundo e Glória. E Glória, porque o Passo Fundo e Pelotas não podem subir juntos porque já se matam agora. Eu acho que quilometragem é dar elas por elas, mais ou menos. Acho que Vacaria e Pelotas, né? Mais ou menos. Destaque final da concentração do Inter, Simon. Bom, Debona, Larga começa uma um forte pouco... aí agora. Não, eu posso dar uma informação. Porque do time do surgiu Inter, hoje quem até tu na quer tirar? imprensa. Do Grêmio tu quer tirar o Diego Souza. Vamos ver. No Inter Não, tu não quer tirar disse aquele isso. DP, né? Vocês que estão interpretando dessa forma. Eu só disse que o Diego Souza vicia o sistema de jogo do Grêmio desde o ano retrasado e que só sabe jogar desta forma e é difícil quebrar isso. É a minha ponderação. Enfim, não é à toa que o Grêmio é Diego Souza dependente há tantos anos. Mas enfim, vamos lá. Sobre o Inter, surgiu uma especulação em redes sociais, até de jornalista do Rio de Janeiro, que o Inter teria interesse no Vitinho. Eu fui buscar junto com o empresário do jogador e também com a direção do Inter e ninguém confirma isso. E até desmentem, dizendo que o Inter tem muitos jogadores para essa posição. O Inter quer um centroavante, não mais um atacante de movimentação. Vitinho muito bem aqui no Inter, né? Quase levou o Inter em 2015 a Libertadores, em 2016 não conseguiu ajudar a salvar do rebaixamento, mas mesmo assim ficou sempre um carinho muito especial com a torcida do Inter. Diogo Oliveira é o destaque final. Meu destaque final é para Inter e Grêmio no G4. Eu acho isso relevante, de verdade. Há muito tempo a gente não tinha isso, são objetivos diferentes, né? O Grêmio numa situação que não está convencendo o torcedor, o Inter numa situação que ele dá esperança para o torcedor, eu acho que não para título, não tem bala para isso, mas para a Sul-Americana sim, com o que está jogando, construindo uma outra maneira de ganhar jogos, que é encontrando defesas fechadas e conseguindo propor jogo, como fez lá contra o Goiás, a partir do Depena, mas fundamentalmente a partir do Alan Patrick como regulador dessa inteligência do Inter para trocar passes. O Inter se credencia muito na Sul-Americana. Mas eu acho importante festejar. Inter e Grêmio no G4 já conquistando objetivos. Há muito tempo a gente não tinha isso num fim de semana. Abraço, Diogo. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Diogo Oliveira, Simon Bianchini, turma que está na externa, né? Fora do estúdio, participando aqui do Sala de Domingo de Farofa Santa Massa, Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farmácia São João, Estil e Trilegal. Sobre o lance da rodada, ele segue lá no Instagram de Esporte GZH para você votar, né? Foi bem equilibrado aqui. Os dois, né, de Grêmio e de Inter, terminaram empatados em 2-2. Se tiver empatado lá, a Camila desempata também. É isso aí. Valeu, Bruno. Vai estar acompanhando o torcedor hoje? Esperando que aumente essa expectativa de público, viu, Debona? Esse é o meu destaque final. Torcedor, vá ao Beira-Rio. O jogo de hoje é importante, tem que ter presença da torcida colorada. Se a gente elogiou aqui a presença da torcida do Grêmio ontem na Arena, quero fazer o mesmo elogio amanhã com a torcida colorada presente no estádio Beira-Rio hoje, conversando comigo na chegada e na saída. Abraço, Felipe. Abraço, meu destaque final é nos vemos em Maceió amanhã. Aliás, já tem um ouvinte que está dizendo o seguinte: quem vem para Maceió, ele tem uma dica aqui, já passou aqui. Vou achar aqui a conversa aqui. Pelo jeito é muito boa. Não, mas falando sério, eu tô de folga amanhã, o Grêmio se reapresenta à tarde e viaja na terça-feira. E na terça-feira eu embarco para Maceió, o Gustavo Manhago vai narrar o jogo, então a gente vai se encontrar lá para cobertura de vamos CSA. Fugir do inverno. Vamos. Nem que seja por 3 dias. Do céu. Aí eu chegar lá, os caras vão dizer, tu gosta de calor, mas tu é de Bagé. De Bagé. Canta. Olha, Manhago. Valeu, Debona, bom trabalho a todos. Estarei acompanhando aí logo mais Inter e Botafogo.
torcendo para que o Inter mantenha-se nessa sua boa fase, de olho nos demais jogos da rodada, uma rodada boa para a gente assistir. Paulo Fernando Rodrigues, Domingos Sávio, André Borges, a nossa equipe técnica, Paulo Fraga já está na área também, Camila Nunes, Valéria Possamay, Lucas Katsurayama, todos com a supervisão de Marcos Bertoncello, e o Diório Vasconcelos já está na área, né, no estúdio 8, para comandar o pré-jornada, que terá 2 horas e 15 de duração, com muitas atrações, hein? O Diório está na escuta, não? O Diório está no estúdio 8? Estúdio 6, 5, 4. O Diório chegando no estúdio 1 agora. Boa Veio tarde, de carrinho aquele? Eu vim com o carrinho de golfe, aquele que a gente tem nas nossas instalações aqui. E eu até ia entrar do estúdio 8 ali, Debona, mas para participar aqui do Sala de Domingo eu preciso vir pessoalmente. É sempre uma honra. Que bom. Tá tudo certo pro pré-jornada? Tudo certo, tudo certo. Hoje nós vamos fazer um pré-jornada, vamos antecipar esse grande jogo pro Internacional contra o Botafogo. E eu posso dizer pro torcedor colorado o seguinte, Debona. Pois diga. Hoje o Inter coloca mais um tijolinho rumo à liderança do Campeonato Brasileiro. Mas é muito forte essa declaração, hein? Tu acha que o Inter pode, antes do final de semana, ser líder do campeonato? Veja bem que tem clássico do Palmeiras amanhã. Do próximo final de semana? É. Porque descer é impossível, né? Óbvio, né? Sim, o Palmeiras tem... São 4 pontos, Inter né? e Botafogo no Beira-Rio, Palmeiras e São Paulo no Morumbi, o jogo do Palmeiras é mais difícil, né? Quantas rodadas faltam pro primeiro turno acabar? 6. Quem é que o Palmeiras pega quando o Inter pega o Coritiba? Por que a gente faz tantas perguntas? Vai pegar o Avaí, mas é depois de 2 clássicos contra o São Paulo, um pelo Brasileirão e outro pela da Copa do Brasil, e na véspera de enfrentar o Cerro Porteño. Até o fim do primeiro turno, o Inter é líder do Brasileiro. Barbaridade. Obrigado a todos pela audiência. Vem aí o pré-jornada, antes notícia na hora certa. Tchau!